Bom dia! Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Sejam muito bem-vindos! Vamos entrando. Fiquem à vontade. Eu sempre falo isso, gente, né? Em todas as lives. Eu sempre tenho uma sensação assim que vocês estão chegando aqui, né? A gente tá formando agora um grande círculo para conversar. Bom dia! Bom dia, gente! Saudade de vocês! Não fizemos live quinta, eu já fiquei com saudade. Eu tô num ambiente diferente. Eu tô num outro espaço aqui. Fica até diferente fazer live aqui. Mas aqui eu consegui enxergar melhor vocês também. Até porque assim, gente, olha só. Então, a Paty e eu vamos começar conversando, dando várias dicas pra vocês. E depois, vocês vão poder fazer perguntas pra nós, tá? Então, por isso que eu preciso ficar mais próxima aqui pra poder enxergar também, né? Pra poder ler as perguntas que vocês vão fazer. Ai, obrigada. Gente, eu fiz um bocão. Eu pintei. A Débora disse que eu tô bonita, né? Eu fiz um bocão. Passei um batom hoje bem trabalhado. Ai, eu quis ficar bonita pra vocês, né? Sejam bem-vindos, gente! Olha só, então, eu já vou chamar a Paty aqui pra gente começar a conversar, tá? O que nós vamos conversar, tá, gente? O que nós vamos começar falando, que é bem importante. A gente vai falar de dicas pra harmonizar nosso lar, tá? Mas o que acontece? Nós precisamos antes entender como é que a gente pode fazer uma boa limpeza também, né? Porque de nada adianta a gente querer colocar os elementos, né? Vamos botar uma pedra aqui, uma pedra ali, mas eu acho muito, né, minha opinião, né, muito importante a gente fazer limpezas na nossa casa também, porque eu vou ser bem sincera, por vezes eu percebo a energia da minha casa assim um pouco diferente. A energia da casa mais ou menos, né? Porque às vezes é a nossa energia, né? Normalmente é a nossa energia. E já faz uma defumação, né? Eu já tô aqui com o meu bastão de salve, né? Faz uma defumação. Faz uma limpeza, né? Que a gente vai apresentar algumas dicas de limpeza pra vocês. Faz uma limpeza, pronto, já muda. Muda a energia, muda a vibração, tá? Então, a gente tem bastante coisa pra conversar, por isso que eu já vou chamar a Paty, tá? Nós temos bastante coisa pra conversar. É provável que essa live ainda a gente vai fazer outras, tá? Porque essa aqui até eu considero ela como a primeira de muitas que a gente pode vir aqui conversar com vocês, porque tem muito conteúdo, é muito assunto e com certeza a gente não vai conseguir hoje falar tudo que precisa, tá, gente? A gente vai realmente tentar passar o máximo de informações e eu também quero que vocês façam perguntas, porque é importante que vocês também coloquem as dúvidas de vocês. Eu até separei aqui algumas coisas, né, pra mostrar pra vocês, que vocês sempre me perguntam sobre as defumações, o que eu uso, como é que eu faço, né? Vou tentar explicar hoje, assim, ó, de uma forma bem simples e bem prática pra vocês fazerem também na casa de vocês, né? Então, eu vou chamar a Paty, tá? Pra vocês conhecerem ela e pra gente começar já essa conversa loguinho, né? Pra gente não demorar muito. Sejam bem-vindos, gente! Deixa eu chamar a Paty aqui. Oi, Paty! Oi! Tudo bem? Que saudade, amiga! Tô bem. Ai, legal. Oi, gente, todo mundo que tá aí. Bom, a Silvia é uma fofa, né? Quando ela me convidou, assim, achei o máximo, né? Nossa caminhada é longa, mas ao mesmo tempo não, né? De o que, uns 6 anos por aí que a gente se conhece, né? É. E, enfim, se tiver muito barulho, não se assusta, porque eu tô participando aqui de dentro de casa, tá? Então, se tiver algum barulhinho, não dão tanta importância, né? Então, tá, eu tava te acompanhando, Silvia, e isso, né, de nós dar as dicasinhas que a gente utiliza muito, né? Sem querer, a Sim. gente precisa, né?
E assim, tá Sim. legal o vídeo? Porque do jeito que eu me vejo, Sim. tá legal? Sim. Tá. Tá ótimo. Então, tu Vai. começa, tu fala primeiro, depois eu falo, como é que Sim, vamos fazer? posso falar, sem Tá. problema, tá? Bom, gente, olha só. Quando eu falo de limpeza com ervas, tá? Eu estou me referindo a ervas secas mesmo. Já teve muitas pessoas que me perguntaram assim, Sil, eu posso limpar minha casa só com incenso de varetas? Pode, tá? Na verdade, a gente pode limpar nossa casa até com uma oração, se a gente quiser, né? Só que assim, eu vou explicar para vocês uma limpeza que eu gosto de fazer, que é mais, eu digamos assim, mais pesada mesmo, sabe? Aquela limpeza que até se a gente quiser potencializar, assim, uma limpeza, fazer uma limpeza boa, assim, na nossa casa, eu até recomendo que vocês façam na lua minguante, que é uma lua bem propícia para isso, tá? Para essas limpezas energéticas. A própria lua cheia também é uma lua muito boa também. Essas são as luas que eu mais gosto. Então, quando eu sinto, assim, que realmente eu preciso agora fazer uma limpeza, até no meu espaço, assim, né? Não é muito comum eu fazer limpezas aqui, mas quando eu faço, eu procuro observar que lua que nós estamos. Porque se já é algo que eu faço raramente, eu gosto de aproveitar a melhor lua. E para mim, a melhor lua para mim é a minguante, que é quando eu faço aquela limpeza assim, que eu chamo um descarrego mesmo, sabe? Limpar mesmo, sabe? Varrer energia, tá? E aí eu faço assim as bruxarias mais inimagináveis, né? Eu vou usando muito a minha intuição assim para aquilo que eu estou precisando no momento. Mas como é que eu faço uma defumação, né? Tem muitas pessoas que já me perguntaram e tem vídeo no canal do YouTube onde eu também explico, vocês podem assistir lá, tá? Para de repente pegar até mais detalhes. O que eu uso, tá, gente? Eu gosto de usar esse defumador de barro aqui, tá? Que muitas pessoas já me viram. Agora o vídeo aqui tá um pouco pra cima, então eu vou levantar. Ó. Eu gosto de usar esse aqui. Por quê? Porque tem alça, tá? Então eu gosto muito de usar o defumador de barro para defumar. Mas, quando eu estou na minha casa, eu não tenho ele, porque ele fica no meu espaço. Aqui eu uso muito ele. Eu gosto de usar aqui, às vezes, até para deixar uma resina também defumando aqui, né? Então, o que eu uso na minha casa? Na minha casa eu tenho uma panela velha. Por quê? Porque é bom que tenha alça, para a gente poder segurar, tá? Aí, como é que eu preparo? Eu uso esse carvãozinho aqui, que muita gente me pergunta. Olha, pode usar aquele carvão vegetal, aquele que as pessoas utilizam para fazer churrasco, né? Dá para usar. Mas como é que eu já usei, tá? Então eu vou dizer assim, ele não é tão fácil assim de fazer acender aquele carvão. Então como é que a gente tem que fazer? A gente tem que quebrar bem ele, deixar ele bem quebradinho, colocar o álcool ali, acender e deixar um tempo. Ele demora mais. Então, aquele eu deixo sempre direto, assim, no defumador para acender. Agora, esse aqui já é mais fácil. Esse é aquele carvão que as pessoas usam. É o carvão para narguilé, tá? É esse aqui, ó, gente, que eu uso, tá? Tem esse, tá? Que é essa marca aqui, esse tipo aqui, ó, que tá escrito Bali High, que muita gente usa para narguilé. Mas eu não gosto muito dele, tá? Eu gosto de um outro, que é um carvão de coco, porque tem os de narguilé também que são de coco. E deve ter outros também, mas eu conheço só esse e esse outro, tá? Que foi até uma indicação que me deram, assim, usa o de coco. Por quê? Porque o de coco, ele não tem esse aroma tão forte do carvão. Esse aqui, eu vou ser bem sincera, ele chega até me arder os olhos, assim. Então, ele é mais forte, só que ele acende mais fácil. Então, esse aqui, como é que a gente faz? Aí é um disquinho, tá? Eu coloco direto. Como eu não tenho aqueles fogãozinho, né, que as pessoas que utilizam narguilé, elas têm, tá? Aquele fogãozinho para acender o carvão. Eu não tenho, porque eu não uso, né? Eu só uso para defumar mesmo. Então, eu coloco direto no fogão e deixo ali, em cima da boca do fogão mesmo, sabe? E ele acende bem rápido. Aí, quando ele fica bem em brasa, eu já pego ele com a pinça. Tem uma pinça, quando a gente compra, assim, normalmente já vem uma pinça, ou a gente compra a pinça. Pega a pinça ou alguma outra coisa que você tem em casa, né? Porque ele fica em brasa mesmo. E coloca dentro do defumador. E naquilo já começa a largar a erva em cima. Ele dura bastante tempo aceso. Isso que é bom, porque dá para defumar assim tranquilamente toda a casa, tá? Então é isso que eu uso, gente, para defumar. É esse carvão aqui, tá? Aí as ervas, né? Bom, se a gente vai fazer uma defumação, assim, né? Para limpeza, quais são as minhas ervas favoritas? Eu gosto muito de utilizar
Cascas de alho. Agora fiquei com a mão preta aqui. Eu gosto de usar cascas de alho. Tem que estar tudo bem sequinho, tá? Isso também é outra coisa que as pessoas me perguntam. Sil, mas pode ser fresca a erva? Não, se for fresca, ela não vai fazer a fumaça, não vai defumar, né? Você tem que estar com a erva bem sequinha. Cascas de alho, cascas de cebola. Normalmente são duas que eu uso sempre. Como eu tenho sempre bastante erva seca, né? Eu vou, sempre que eu encontro ervas, eu tenho bastante erva na minha casa, então eu vou secando e vou guardando. Vou sempre guardando, sempre tenho muita erva guardada. Então, cascas de alho, cascas de cebola, quebra-demanda, guiné, são ervas assim que eu gosto muito. Arruda, tudo seco, tá, gente? Arruda, a sálvia é uma erva que defuma muito bem também, né? Você vê que eu tô aqui com bastão de sálvia, essa aqui com uma sálvia branca, né? Então, essa aqui eu uso assim, em algumas ocasiões especiais, eu uso muito em atendimento, né? E eu não uso assim muito para defumar essa aqui, tá? Porque realmente esses bastões de sálvia branca, eles são caros. Esse aqui eu compro, eu não faço. Eu compro pronto, tá, gente? Porque a sálvia branca, ela é importada. Então, a gente não encontra aqui no Brasil. Mas a gente pode utilizar a nossa sálvia aqui, a nossa sálvia comum, que tem as mesmas propriedades, né? Funciona da mesma forma. E é uma erva que defuma muito bem também, a sálvia. Justamente porque a folhinha dela é mais aveludada. Então, eu gosto muito de usar sálvia, cascas de alho. Que as pessoas me perguntam que ervas usar. Eu uso as que eu tenho. Mas eu gosto muito de usar essa combinação. Essa é uma combinação clássica pra mim, sabe? Se eu tiver só cascas de alho... Só cascas de alho. Gente, vocês não têm noção do que é uma defumação cascas de alho. Para mim, para mim é a melhor que tem. Se eu tô, assim, com aquela sensação de aquela vibração baixa, aqueles pensamentos negativos, assim, como muitas vezes já aconteceu, assim, comigo, né? Em muitos momentos, assim, dá aquela baixa, né? Às vezes a gente pega alguma carga de alguém ou alguma situação que acontece... Defumação com cascas de alho, pra mim, não precisa outra coisa, sabe? Às vezes eu gosto de finalizar com uma resina. Então, eu pego ali uma resina de olíbano e aí eu finalizo com uma resina, tá? Mas, assim, pra mim seria mais uma finalização. Pra quê? Pra elevar o padrão vibratório. Aí, agora entra a questão do incenso de vareto, que vocês me perguntam muito, né? Aí, depois eu vou deixar a Paty falar também um pouquinho, tá? Porque ela vai explicar outra técnica, mas eu só quero finalizar falando isso. Aí, o incenso de vareta. Quando é que eu uso? Então, quando eu faço uma limpeza, assim, quando eu defumei, terminei, limpei meu espaço, tá? Aí, como eu falo, lá no canal do YouTube, gente, vocês vão ver que eu explico bem direitinho como é que eu faço realmente a defumação, tá? Eu começo sempre dos fundos, né? Dentro da casa, começo nos quartos, nos banheiros, né? E eu tenho o meu jeito de fazer, assim, eu gosto de fazer com as janelas fechadas, tem gente que faz com as janelas abertas, eu faço com tudo fechado. E eu começo dos fundos e eu vou saindo, né? Eu não viro de costas para os ambientes purificados e limpos, né? Eu vou saindo assim de frente, sabe? Olhando para onde eu limpei. Eu vou saindo. Aí, como é que eu faço durante? O que eu faço durante? Bom, às vezes durante eu vou fazendo uma oração, né? Normalmente eu faço uma oração, né? Eu gosto muito de rezar, Ave Maria, né? São as minhas orações, assim. Mas aí você faz as que você sente. Ave Maria é a minha oração clássica, tá? Para tudo que eu faço. E olha, até benzimento, vou ser bem sincera. Eu benzo aqui no estúdio, né? E antes mesmo estava separando ali, que hoje à tarde eu tenho uns para fazer. E a oração, gente, para mim é clássica. Mas assim, aí não tem uma oração certa ou errada. Tem gente que usa até afirmação, né? Afirmações. Mas o importante, gente, isso é muito, muito, muito importante. Aí vamos falar agora uma outra coisa que é muito importante que eu esqueci, né? É manter a concentração naquilo que você está fazendo. Pensamento elevado, pedir proteção antes de começar. Se esqueci, que é bem importante, né, Paty? Nós estávamos falando sobre isso semana passada, né? Quando a gente vai limpar uma casa, gente, a gente tem que pedir proteção, né, Paty? E, gente, vocês lembram que eu falei para vocês que eu não estava bem ali semana passada, né? Que eu até cancelei a live. Foi por causa de uma limpeza que eu fiz numa casa, gente. Não foi a minha. Foi uma casa que fui limpar. E aí, eu fiquei com o serzinho que tava lá comigo, né? Não consegui me limpar daquilo, né? Não me limpei direito. Ou seja, não me protegi, não finalizei como eu devia, né? Fiz algumas coisas que não devia sim, que foram, digamos, não digo nem erros, sabe? Foram aprendizados, né? Foi os meus aprendizados naquele trabalho que eu fiz, né? Por vezes a gente deixa o ego, né, nos dominar, né? A gente já pensa assim, mas já fiz tantas vezes, né? Tá tudo bem, não precisa, nem vou fazer isso, tá tudo certo.
né? Principalmente quando a casa não é nossa, que foi o meu caso, né? É que a gente tem que se cuidar mais. Quando a casa é nossa, a gente também tem que se cuidar. A gente também tem que pedir proteção. Então, a proteção que você pode pedir, seja ela qual for, mas desde que você peça proteção para aquilo que você acredita. Peça proteção para os santos que você acredita, peça proteção para os anjos, mas peça proteção. Eu estava até contando para a Paty ontem, né? Esse Paty tem até aquela história, né, da Joana d'Arc, a louca de Paris, né? Que quando a Joana d'Arc estava presa na masmorra, eles prenderam uma mulher que eles chamavam de louca, né? Mas na verdade ela não era louca, ela estava obsediada. E aí ela foi para a masmorra e colocaram ela na mesma cela que a Joana d'Arc. E a Joana d'Arc viu os obsessores, vários obsessores ao redor dessa mulher que chamavam de louca de Paris. E quando a Joana d'Arc viu aquela cena, ela conseguiu sim afastar os demônios. Mas o que ela fez antes? Ela pediu proteção para os santos, para os anjos, todos os santos que ela conseguiu pensar naquele momento, ela pediu proteção, pediu ancoramento, pediu, enfim, que eles ajudassem ela naquele momento ali daquela limpeza, digamos, né? Que foi, digamos, ela encaminhou aqueles obsessores, né? Então, gente, a gente tá falando de Joana d'Arc, né? Que foi um anjo na Terra, né? Um anjo encarnado na Terra, né? Então, aí foi até bem interessante, porque eu li essa história, semana passada, quando aconteceu a situação comigo. Daí eu disse, olha aqui, ó, parece que é um aviso do universo, dizendo assim, Sil, você realmente esqueceu, mais uma vez, né? O universo, meus guias me mostrando, né? Através de um texto ali que eu estava lendo, o que realmente falhou para mim, que eu não pedi proteção nenhuma. Não pedi, simplesmente fui lá e fiz a coisa. Sem pedir, gente. Então, a gente tem que pedir. Então, na casa de vocês. Então, por isso que às vezes quando eu vou indicar que alguém faça defumação, né, aqui no meu espaço, enfim, que as pessoas me pedem, eu falo assim, então você começa sempre fazendo uma oração. A melhor oração para começar, que a Paty conhece, porque ela também usa, né? Porque a gente faz alguns trabalhos, né, Paty? Que a gente usa muito ela, qual que é? O Salmo 91. A gente faz o Salmo 91 antes de começar, né? Então, esse pra mim é o melhor, gente. Se vocês querem uma dica, assim, então, tem uma oração melhor pra me proteger antes de começar a defumar minha casa, antes de começar a limpar minha casa? Tem, Salmo 91. Tá? E aí você finaliza com a oração que você quiser, mas faça. E assim, no final, né, Paty, que nem quando a gente faz as apometrias, né, Paty? O que a gente faz no final, né? A gente pede que a chama violeta limpe todo o nosso espaço, né? Então, a gente visualiza a chama violeta limpando todo o nosso espaço e nos limpando, né? Nos limpando e limpando também qualquer coisa que tenha ficado no nosso espaço, né? Mas esse é o ponto, né? A limpeza é nossa, né? Então, a gente tem que lembrar no final também de fazer isso. E outra coisa, gente, bem importante, né? Faça um banho de ervas quando vocês fizerem uma defumação, tá? E até eu não anotei aqui nenhuma receita para compartilhar com vocês, mas se vocês entrarem lá nos meus destaques banhos de ervas, vocês vão ver que tem várias receitas de banhos e pode ser um banho de limpeza, tá? Tem lá receita de banho de limpeza energética, pode ser até um banho aí com lavanda, né? Um banho assim, até só com lavanda, se tem só lavanda, alfazema, ou pode fazer um banho mais pesado, assim, com uma arruda, com uma sálvia, um boldo, né? Vocês podem também fazer com essas 3 ervas que fica bem legal essa combinação, mas façam um banho em vocês. É muito importante que a gente pense assim, vou limpar minha casa e pronto, acabou. Não, não acabou. Limpa você também, faça em você, tá? Porque a casa é só reflexo daquilo que está acontecendo com a gente, né? Que é o que a Paty vai falar. Depois eu vou falar uma outra dica de limpeza, mas deixa eu deixar a Paty falar, pelo amor de Deus, não, Paty, querida. Paty, fala aí. Querida, mas eu tô adorando agora as limpezas que você faz. Eu tô adorando escutar você, porque tu sabe, né, quando na vida corrida que a gente não tem tempo pra gente botar tudo, né, ouvir todas as dicas. Mas super uso essa dica que a Silvia falou da cebola e do alho, ocupo muito aqui em casa. Só que eu não sei se tem mais alguém aí que nem eu, que quando se pega sem essas coisas, tipo casca de alho seca, sem aruda seca, sem essas coisas secas, tá? Mas só para contribuir, né, você me pediu as dicas de Feng Shui. Então, no Feng Shui é muito recomendado essa técnica das limpezas de defumação. Tá? Mas eu vou contribuir o que eu uso de forma prática, que eu já aprendi já faz anos e uso muito, aprendi isso na época que eu fiz a formação em radiestesia, que é utilizar amônia. Amônia hoje é super fácil de encontrar na farmácia, eu super passo para as minhas pacientes também de, por que amônia? Qual é a forma da amônia? A amônia tem a função de limpar
tudo que é miasmas, formas de pensamento, essas energias mais densas, né? Que talvez não é comum falar, mas vamos falar essas energias mais pesadas. Então, a amônia, ela é mega recomendada. Então, como que eu indico? Tipo, fazer a limpeza da casa e depois, por final, passar mais um outro paninho, assim, vamos pensar num balde aí de uns 5 litros de água, por umas 2 colheres. Se tem alguma resistência, alguma alergia à amônia, então usa luvinha, se não tem o hábito de usar, né, para depois higienizar. E qualquer coisa põe uma mascarazinha, porque logo no primeiro momento ele tem um cheiro meio chato, mas depois vai embora. Então, assim, como que eu recomendo usar? Uma vez por mês, tipo como ritual, vamos pensar assim, se não tem as ervas. E quando sentir necessidade? Aquele dia recebi uma visita, a energia da minha casa ficou tensa. Eu tive uma briga com alguém, de um familiar da minha casa. Recomendo usar. Mas eu não tô com tempo para usar, para passar a limpar e depois ainda usar amônia. Então, coloca amônia junto na água. Só que fica meio distorcido, né? As duas informações. Mas numa necessidade, tipo, entre não usar, usa dessa forma. Já vai limpando a casa, junto com o pano que tá limpando, já põe amônia. Digo, de vez em quando eu também faço assim, tá? Devido à pressa, tá? Então, fora amônia, não conseguia encontrar amônia, que eu tinha muito problema aqui no começo também. Outra forma também é o anil. O anil hoje eu uso em todos os meus lençóis de atendimento, que às vezes quando eu não uso papel, uso lençol. Então, uso amônia para limpar a energia, porque cada paciente tem o seu, então a gente tira. Então, nas nossas roupas de cama, eu também uso anil extra. Tipo, nas roupas até que a gente vai para a rua e volta, eu costumo usar, porque eu não uso amônia, uso anil. A casa está muito pesada, eu uso amônia e anil na água, tá? O anil é uma dica também muito interessante quando a gente ganha um presente de alguém e a gente fica meio assim na dúvida, será que está vindo com toda essa intenção e carinho que talvez a gente gostaria de receber algo? Limpa com amônia, que é tira e queda, tipo, tira qualquer resquício, né, de qualquer energia pesada que às vezes quando não flua. Tá, e sempre finalizo com o incenso, então, porque essas duas, tanto a amônia como o anil, tem a questão de tirar, limpar, né? Eu recomendo, então, depois utilizar, passar pela casa, né? O anil. Costumo usar, que nem a Silvia falou, de dentro para fora. Depois eu trago o incenso de fora para dentro, né? Para trazer como se eu trouxesse esse amor, essa paz, essa harmonia para dentro de casa. O Feng Shui não usa muito essa técnica, eles usam mais a questão do que a Silvia falou de defumação. Só que eu muitas vezes também me pego sem. E como a gente trabalha muito com essa questão de energia, a gente sente muito essa necessidade de limpar. Ou um exemplo que eu dou, que nem vão pensar assim, a mesma coisa que a gente limpa a casa. Se nós não nos limparmos depois, é quase como assim, eu sempre tomar banho e sempre usar a minha mesma roupa suja, vamos pensar assim. Um exemplo meio tosco, mas só para a gente fazer uma reflexão. Então, se a gente limpa esse externo, que é o nosso segundo corpo, que é a casa, a gente também precisa limpar. E claro, como a Silvia falou, né? Fazer isso com muito amor, com muito carinho, não julgando, condenando. Fulano foi que me trouxe isso. Tá entendendo? Se limpa primeiro a mente, né? Tira essa já aconteceu, não tem como mudar. Então, como a Silvia disse antes, é quando é uma questão de aprendizado, né, Silvia? Não sei se eu consegui contribuir alguma coisa. Muito, Paty. Muito rápido. Não, Paty, olha só. Teve alguém que perguntou aqui, gente, eu vou pedir que vocês façam a pergunta aqui. Aqui onde tem aquela opção de fazer perguntas, eu não vou conseguir olhar tudo, tá? Mas eu vi que alguém perguntou ali sobre como que passa amônia no chão, Paty. Como é que tu usa a amônia? E, Paty, só uma questão, tá? Tu falou do incenso, né? E eu falei. Eu falo. Por isso que é bom a gente fazer assim, né? Junto, que aí uma lembra a outra, né? Eu esqueci de falar do incenso, né? Que daí eu ia falar assim, e o incenso? Quando é que eu uso? Então, eu acho que eu falei, desculpa, gente, falei. Eu que tô esquecendo. Mas eu uso no final, tu vê, a Paty já tem essa... Eu gostei muito disso, Paty. De quando a gente termina, né? Usar de fora para dentro, né? Como se estivesse trazendo, então, aquela energia. Então, aí o incenso, gente, pode ser aqueles incensos de varetas, assim, que a gente compra, né? Eu gosto muito dos de Marsala.
Tem aquela marca N da Lua que eu já indiquei aqui, que eles são feitos com fécula de mandioca. Eu não gosto muito daqueles incensos de carvão, assim, então por isso que eu gosto muito dos de Marsala, esses da N, essa marca N da Lua também, que eu indico bastante, porque eu acho ele super suave, assim. Então é como se a gente estivesse trazendo, assim, aquela boa vibração. E o incenso, ele tem justamente essa função, né? De manter a vibração, de manter aquela vibração boa. Mas ele não vai fazer a função de limpar, de fazer a limpeza. Essa limpeza mesmo que a gente tá falando, que é uma limpeza energética, uma limpeza mais pesada, assim, que a gente não precisa fazer toda semana, tá? Não tem necessidade. Você vai fazer só quando você sente. Como eu falei, eu uso as luas. A Paty nem falou nada de lua. Ou seja, ela usa quando ela sente que tem que fazer. E tá certo, porque eu já falei isso aqui muitas vezes. A gente não tem que se limitar à fase lunar. Se eu não tô bem, se eu preciso fazer uma limpeza na minha casa, se eu preciso fazer um banho de limpeza, esquece a lua, deleta, vai pelo que você tá sentindo e vai lá e faz. É o que eu faço. Imagina que eu vou ficar ruim uma semana, 2 semanas, até esperar a melhor fase lunar para fazer alguma coisa. Jamais, eu nunca fiz isso e nunca farei, tá? Então, por isso que eu falo muito para vocês. Agora, sim, se a gente quer potencializar um ritual, potencializar uma limpeza, aí a gente respeita, então, a fase lunar, né? Tem gente que usa dias da semana, eu não uso, tá? Muitos não ouvem falar que não digo não uso agora, não vou dizer não usarei, porque a gente muda, né? A gente pensa assim, acho que agora eu vou começar a respeitar aí um dia da semana específico, né? Mas pra mim, já usando a fase lunar, já funciona super bem, tá? E eu gosto muito, gente, quando eu vou fazer limpeza, então é uma dica também que eu dou, de fazer até o 3º dia da fase lunar, que a vibração da lua tá mais forte, né? Então, assim, se eu vou fazer uma defumação, quero fazer um ritual de limpeza, eu vou respeitar até o 3º dia. Mas se passar também do 3º, não tem problema. Não vai dar errado. Não vai dar nada errado. Vocês possam fazer também, tá? Paty, teve uma pessoa aqui que perguntou como é que você passa amônia? Como é que você utiliza? Tá, assim, ó. Se fizer da forma que é o mais recomendado, tu higieniza a casa, limpa, né, com produtos de limpeza recomendado para cada local, vamos pôr pro piso, porque porcelanato um outro, né? Aí, após disso, terminou, pega um balde aí de uns 5 litros de água, põe umas 2 colheres de sopa. Pega um paninho limpo, né? E como se limpasse a casa novamente, tá? Uma dica também interessante nesse sentido. Quando for tirar o pó também, depois se der para passar um paninho com amônia novamente, principalmente em móveis que são de madeira e questão de espelho, né, que reflete muito a energia, né, ela reflete no espelho, ele duplica, vamos pensar assim, passar nas portas, no marco da porta. Então, esses locais. Outra dica, bom, vamos terminar isso. Então, eu passo como se eu limpasse novamente a casa, só que quando eu vou fazer com esse momento, com amônia, aí que a gente tem que intensificar mais os nossos sentimentos de realmente limpar aquilo. É como se a gente estivesse pegando algo, né, que a gente realmente está pegando, aquele paninho com amônia, para limpar qualquer memória de briga que ficou ali, qualquer tristeza ou qualquer choro que ficou ali, porque quando a gente fica chorando ou fica revoltada com alguma coisa, e aquilo parece que fica impregnado nas nossas paredes. Uma dica muito interessante é quando fazer aquele faxinão uma vez por ano, que tu limpa forro, parede, ali não pode faltar amônia. Nesse momento, sem chance, tem que ter amônia para limpar. E muitas pessoas utilizam quando vão pintar a casa, vamos pôr para uma latinha de tinta aí de 3 litros, vamos pensar, bota umas 2 colherzinhas dentro, não vai mexer na cor e nem na tinta. É como se tu selasse aquela amônia para não deixar mais essas energias ficarem tão fácil impregnadas nas paredes. Porque como fica em nós, na nossa casa também fica impregnado de tristeza, de revolta, de esses sentimentos que a gente costuma sentir. Espero que eu tenha respondido. Eu não vi quem que foi a menina que perguntou. Eu vi que trouxe aqui uma pergunta, né? Paty, então assim, ó, se a pessoa não quer usar amônia, tá? Que eu vi que eu já vou olhar aqui, gente, o que tem na caixinha também, que é bem importante vocês colocarem ali no localzinho certo, tá? Mas assim, a gente vai finalizar o bloco de limpeza, falar de limpeza. Daí vocês façam as perguntas que vocês têm, que depois nós vamos entrar num outro tema aqui, que daí é começar a dar essas dicas para os ambientes, assim, como a gente pode harmonizar depois da limpeza, né? Até esqueci agora o que me perguntaram aqui, gente, viu? Eu fui falar outra coisa que esqueci. Sim. Pode substituir amônia por outra coisa?
Pois é, as duas dicas que eu mais utilizo, as duas, né, que é a amônia e o anil. O anil tu compra no mercado, é super tranquilo, né? O anil é bem mais fácil da gente encontrar, mas as duas são bacanas. E eu, de quando, culpo as duas junto ainda. Só para ter certeza, né? Assim. Mas Aham. usando uma delas já é bem tranquilo. Então, não Tá. consegue amônia. A amônia consegue na farmácia, é um produto bem barato, bem em conta, assim, se a gente analisar. O custo-benefício, hoje aqui na nossa farmácia, aqui tá R$ 5 100 ml de produto, que vai te durar meses. Aí, se tu ocupar 2 colheres, vamos por mês, vai te durar meses. Então, é uma coisa super em conta e é muito usado. E te digo, vale a pena, porque contribui muito. Muito. Só que nem a Silvia falou antes, né? Não adianta eu ficar passando, limpando amônia e eu tá mega frustrada, porque eu mesmo vou estar poluindo. Aí tu diz, nossa, mas Patrícia, como é que não funciona se você tá limpando? Sim, mas é que vai para a o que você sente. A É. casa vai vibrar naquilo que você tá sentindo. Então, assim, recomendo depois de tomar o banho, se limpar, né? Ou com aruda, com limpezas, né? Com sal grosso, para tirar tudo, né? Tirar tudo mesmo. E super recomendo que funciona, olha. E assim, né, Paty, uma coisa, gente, tá? Eu já vi pessoas me dizerem assim, Sil, eu fui fazer aquela defumação lá, e eu fiquei tão irritada com aquele carvão que não acendia. Gente, eu gosto de fumaça, tá? Então, assim, falar de limpeza comigo é pedir alguma dica de... É falar de defumação, né? Porque eu gosto de fazer fumaça mesmo, né? Claro, a gente tem que ter um cuidado, assim, né? Por exemplo, eu tenho nenê em casa, então eu procuro tirar elas dos ambientes, assim, onde eu vou defumar, né? Aí, então, normalmente eu faço assim quando elas não estão dentro de casa, quando elas vão dar uma voltinha, assim, daí eu vou lá e limpo mais os locais onde eu sei que elas vão ficar e abro já depois na sequência as janelas para que saia aquela fumaça, pra não ficar forte para elas, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado. E não adianta você fazer isso se você não tem paciência, né? Se você se irrita, gente. Porque aí entra nessa questão que a Paty está falando. Eu tô ali fazendo uma coisa que é para ajudar, para limpar, e tô ali bestemando, como eu digo, né? Tô ali falando um monte de coisa, né? Falando, né? Porque a gente fala aqui muito barbaridade, né? Mas barbaridade depende da entonação, ele não é muito bom, né? Se eu falar umas barbaridades, esse fogo aqui que não acende, gente, daí você tá enviando aí uma vibração não muito boa para aquele momento que tem que ser bom. Aí tem uma questão também, Paty, que eu acho já importante a gente falar também, né? Por exemplo, eu sei que tem pessoas aqui que têm isso, porque já me falaram, né? Às vezes tem alguém dentro da casa que não apoia, né? Não Ah, apoia isso, né? Ah, eu, sei lá, sou casada com uma pessoa, ou casada, enfim, né? Uma pessoa que não gosta disso, e eu não consigo fazer esse tipo de limpeza na minha casa. O que tu fala sobre isso, Paty? pois é. Então, a gente, como ser humano, e dentro do Feng Shui, a gente estuda muito isso, né? De respeitar. Porque desde qualquer movimento que a gente faça com um objeto dentro de casa, vamos supor, eu quero pôr um cristal ou uma planta em determinado lugar, e se alguém da família da gente não gosta, vamos pensar assim, né? Então, a gente tem que achar um meio termo. Aí é primeiro conversar, né? Explicar para aquela pessoa que está ali junto contigo, se é teu companheiro, se é teus filhos, né? Ou alguém mais de idade, que às vezes quando, né, tem alguma questão respiratória, então sofre mais, principalmente se for com cheiros, né? A gente tem que respeitar, talvez, um momento que a pessoa não esteja em casa. Mas pode cuidar, quem não gosta, chega em casa e já logo sente, né? Mas, desculpa. Viu? Ó, a pessoa quando não gosta, né? Então a gente tem que respeitar, né, essa questão do outro. Isso é muito importante, porque assim, enquanto que a gente põe esse sentimento, vamos pensar, de qualidade, de querer melhorar, e a outra pessoa se sente muito incomodada com isso, talvez tenha 50% de chance ou até mais de aquilo neutralizar o que a gente fez, porque o sentimento da outra pessoa vai poluir de novo. Então tem que, às vezes, quando chegar e ter o diálogo, né, da pessoa envolvida ali e dizer, como que a gente pode fazer para isso aqui ficar bom para mim e para você. Eu vejo muitas pessoas me falam, Patrícia, que nem com Paulo Santo, coisa assim, que faz realmente fumaça. Por isso que eu introduzi muito essa questão da amônia, que o marido nem enxerga, vamos supor, muitas vezes, que a gente utilizou. E o incenso, depois, na hora de, né, introduzir, já uns reclamam.
né? Mas aí a gente tem que chegar com amorosidade no coração e explicar para as pessoas na nossa casa, né? De dizer que aquilo é importante, é para o bem de todos, né? E perguntar, talvez, para essa pessoa, para o companheiro, que seja, por que aquilo está incomodando, o que é, talvez tentar olhar com carinho para isso, para superar, né? Mais ou menos isso. Eu vejo que aqui em casa eu tive umas resistências, eu quis pôr, não sei se eu já posso falar, dos Pode. cristais de quartzo para fazer as correções de Feng Shui, e o meu marido não topou. Tipo assim, eu tô botando, como que se diz, em prestação. Porque o que eu percebo? Qualquer movimento que eu faço aqui na minha casa, acontece isso que nem a Silvia falou, de pessoas se irritarem porque olham para aquilo, não gostam. Então, assim, quando há o movimento, vai acontecer isso, dessas energias talvez negativas, elas ficarem mais aguçadas. Aí, nesse momento, a gente, como que está tentando fazer a mudança, chegar com generosidade, com amorosidade no coração e tentar explicar o porquê que aquilo está ali e o que aquilo está, qual é a funcionalidade daquilo. Aí se tu vê que a pessoa começa a ficar mais flexível, mais sensível, vai de novo, tenta introduzir mais alguma coisa, porque se tu chegar tudo, né, às vezes quando aquilo, em vez de contribuir, pode sem querer atrapalhar no primeiro momento, né? Não sei se eu ajudei. Não é isso, Paty? Não, tem toda a razão. Não, por isso que eu deixei já te falar. É bem isso. E, gente, olha só. Então, agora eu quero olhar as perguntas que tem aqui de vocês também, tá? Mas eu quero dar uma terceira dica. Tá faltando mais uma. A gente falou da defumação, a Paty falou da amônia, falou do anil. E uma terceira que eu faço demais na minha casa. Demais, assim, não é toda semana, né? Isso que eu quero dizer. Mas, assim, é a que eu mais uso. Porque eu tenho as nenês e eu não tenho tempo, às vezes, para preparar uma defumação, eu não tenho tempo para... E às vezes eu também não quero fazer fumaça, né? Por causa delas, né? Elas não têm nenhum problema respiratório, mas eu acho que às vezes pode se tornar um pouco inconveniente ali, né? Um pouco incômodo também, no caso, para elas, né? Então, aí o que eu faço, né? Eu pego um copo com água e uma colher de sopa de sal grosso. Eu vi que a Débora falou ali, posso fazer limpeza com alfazema? Eu faria, se eu não tivesse arruda, né? Mas eu tenho sempre arruda na minha casa, uma arrudinha fresca, né? Eu vou lá, eu colho um galinho de arruda, eu molho naquela água ali com sal, e eu já fiz até sem o sal, tá, gente? Aí eu tô falando, claro, de uma limpeza já um pouquinho mais intensificada, assim, intensificar um pouquinho mais essa limpeza. Aí eu boto lá, então, uma colher de sopa de sal grosso naquela água. Eu molho aquela arruda e eu vou benzendo cada canto da minha casa. E eu uso o sinal da cruz, tá? Eu faço o sinal da cruz quando eu vou passando em cada canto. Especialmente se eu percebo também que tem algum objeto, alguma coisa ali que eu sinto que vai limpar esse objeto também. Passo uma água naquele objeto, né? Vou benzendo, sabe? Um bate-folha, assim, a gente faz. Em cada canto. Faço isso nos cantos, embaixo, tudo, gente. Faço como se fosse uma defumação. Eu começo dentro da casa, dos fundos, né? E vou saindo sem virar de costas, que é o meu jeito, né, de fazer, para os cantos, para os locais já purificados. E vou saindo de cada ambiente. E aí... tem uma questão. Eu vi que teve uma pessoa que falou assim aqui antes, tá? Que eu consegui pegar uma pergunta ali. Falou assim, Sil, tem que fazer banho também nas crianças quando a gente faz uma defumação, quando a gente faz uma limpeza, tem que banhar as nossas crianças também? Não, eu nunca fiz nas minhas crianças, tá? Eu peço proteção para anjinho da guarda mesmo para elas, né? Faço uma proteção para elas. Como eu falei, a gente começa sempre fazendo uma proteção. Faço a proteção para mim, né? Faço a proteção para todo mundo da casa, para elas eu peço a proteção do anjinho da guarda delas. O que eu já fiz nelas quando eu percebi que elas estavam mais agitadas, né? Que daí eu percebi que é uma coisa meio fora ali do comum, né? Elas não são assim, estão um pouco estranhas, estão um pouquinho agitadas, né? Demais, né? Agitadas sempre são, né? Mas assim, um pouquinho demais. Aí eu pego, gente, um galho de capim-cidreira, erva cidreira, né? Eu chamo de erva cidreira, enfim, um galho de erva cidreira, e passo nelas, assim, sabe? Benzendo. E aí eu faço uma salve rainha. Eu gosto muito de salve rainha para fazer para elas, tá? Ou às vezes até uma ave maria também, se for o caso na hora. Mas eu peço muito salve rainha para elas também. E daí eu limpo elas ali só fazendo como se passasse só no corpo, sabe? Da cabeça aos pés delas, assim, limpando com aquela cidreira, sabe? Limpando elas com a cidreira. É o que eu faço. Tá? Esse é o jeito que eu costumo fazer bastante também, que também não deixa de ser uma limpeza. Então, a gente não tem fumaça,
é mais discreto, é algo que a gente pode fazer até, por exemplo, como a gente falou ali, o marido não gosta, né? Então, daqui a pouco dá até para fazer em momentos que ele não tá em casa, que não vai ficar cheiro nenhum, não vai ficar nada, não vai perceber nada. E eu digo assim, funciona, porque é a que eu mais faço e eu já tive resultados muito, muito, muito bons na minha casa fazendo isso. Eu tenho feito com bastante frequência, até assim, digamos, a cada 15 dias eu tenho procurado me antenar e fazer, porque eu percebi que deu uma boa melhorada, assim, na vibração, na energia da minha casa, tá, gente? Então é isso. E banho de rosa branca também é muito bom, principalmente se tem criança doente. A pessoa que fala assim, faço banho de rosa branca para as minhas crianças, simplesmente quando as crianças não estão bem, estão meio doentinhas, né? Eu até agora acabei de indicar um banho para uma criança também que estava com febre. Eu falei para ela usar eucalipto e macela, se ela tivesse também, tá? Porque eu já tive experiência com as minhas nenês de febre, assim, do nada. Surgiu uma febre do nada, não tinha nada, absolutamente nada. E fazendo isso e um benzimento com a cidreira, né? Que, como eu falei, da cabeça aos pés, assim como se estivesse varrendo aquilo, sabe? Não tiveram mais febre, tá? Assim, eu vou dizer que às vezes pode ser só energia mesmo. E isso, ó, todas essas ervas aqui que a Aline tá falando, rosa branca, erva cidreira, camomila, alfazema, nas crianças, bem tranquilo de utilizar, tá? Gente, deixa eu ver o que tem de perguntas aqui pra gente fechar esse bloco, então, das limpezas. Eu sei que a gente daria pra falar muito mais coisa, né, Paty? A gente tem outras coisas pra falar com vocês. Deixa eu ver o que tem aqui de pergunta. Peraí, só um pouquinho. Aqui. Banho de limpeza, banho de louro. Tá, gente, assim, ó. Ops. Deixa eu ver aqui. Você pode... não dá pra mostrar. Acho que dava. Por quê? Não dá pra mostrar na tela. Tá, a gente não vai conseguir mostrar na tela. Não sei por quê. Você pode perguntar quando os indicadores estão ativados. Será que porque tá fazendo live, a gente tá É só live... ser porque tu tá aqui, Paty, tu tá atrapalhando. Desculpa, tô brincando. Tá, gente, só deixa eu responder aqui. Eu tô vendo, tá? Desculpa, peraí. Tô vendo aqui, ó. Banho de limpeza pro corpo, tá? Gente, então assim, lá nos destaques, banhos de ervas, tem receita de banho, tá? Lá tem umas receitas. Vocês podem usar um banho de limpeza para finalizar a defumação. Querem fazer um banho vocês? Vocês podem... Até o louro pode ser usado, né? A gente tem o louro sempre como aquela erva que é só pensando em abrir caminhos, né? Mas como é que a gente abre o caminho, gente? A gente tem que limpar a nossa mente. Então, o louro, ele é uma erva que ajuda, assim, a dissipar, né? Os pensamentos negativos, fortalece a nossa autoconfiança, né? Nos faz nos sentir merecedores das conquistas e das vitórias. Então, ele precisa dissipar o quê? Os pensamentos negativos. A gente usa muito louro também, óleo essencial, né, Paty? A gente gosta bastante. Inclusive, louro, óleo essencial até em fazer uma sinergia para prosperidade também, que é muito bom, porque justamente ele auxilia muito nesse processo, né? De dissipar, eu falo assim, muito dissipar os pensamentos negativos, fortalecer a nossa autoconfiança, né? Que a gente realmente se sinta capaz, merecedor, né? Para colher os louros da vitória, né? Como se diz, né? Colher os louros da vitória. A gente sempre pensar dessa forma, a gente já vai associar o louro como uma erva, assim, que dissipa as limitações, o acreditar que não é possível, que eu não sou capaz, que eu não consigo, que não vai dar para mim, né? Então, ele nos auxilia muito nesse processo. Tô falando mais no sentido aqui da erva, tá? Então, é possível utilizar o banho de louro no final de uma defumação, por exemplo. Pode fazer só com folhas de louro também. Já vai ajudar muito, muito, muito. Só alfazema, tá? Não precisa ter uma combinação de ervas específicas. O importante é que vocês façam alguma coisa também para limpar a energia de vocês, qualquer energia que possa ter ficado impregnada. Eu acho muito legal usar um eucalipto, daqui a pouco até uma sálvia, uma arruda, né? O eucalipto eu acho bem legal, né? Uma erva que eu uso muito, assim, para limpezas, assim, daqui a pouco até uma limpeza ritualística, assim, no fim de dia, assim, inalar um óleo de eucalipto, ou bater umas folhinhas de eucalipto. Já fiz bastante isso também. Eu gosto, tá? Então, o eucalipto é uma erva boa, sálvia, arruda, o louro, a alfazema, são ervas que vocês podem utilizar para um banho, assim, de finalização, assim, de uma limpeza, tá? Mas aí vocês podem olhar lá nos destaques banhos, que eu falei que tem umas receitas lá bem legais, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Então, banho de louro, banho de limpeza. No lugar da defumação, pode passar água com sal grosso no chão? Tu já usou, Paty? Não, nunca usei. Mas dá pra fazer um chá, tá? Também. Dá,
né? Dá pra Fica fazer, tá, interessante gente? isso. Porque assim, ó, já teve pessoas que me falaram assim, Sil, esse banho, essa receita de banho é tão boa, dá pra passar no chão, dá? Você pode Uhum, pegar água com sal grosso e pode uhum, colocar até uma erva, tá? Eu botaria uhum, uma erva junto, tá? A gente uhum. sabe que o sal grosso, ele é um neutralizador. Ele neutraliza o campo energético. Então, é por isso que a gente sempre, quando faz um banho de sal grosso, a gente já faz na sequência um banho de ervas, tá? É como se ele não deixa nem o nosso campo energético nem positivo nem negativo, para vocês entenderem. Então a gente tem que positivar. Para positivar, a gente bota a erva, tá? Então eu já colocaria ali nessa mistura, já que é pro chão, é pro corpo, né? Eu botaria nessa mistura umas ervas, tá? Eu não deixaria só o sal grosso, não, tá? Então você neutraliza a energia do ambiente. Eu entendo dessa forma. Você neutraliza a energia do ambiente. E aí a gente vai precisar do quê, então? Aí de uma erva. Eu botaria, então, uma alfazema junto, uma macela, eucalipto. Aí você pode colocar... Faz uma espécie de chá também, tá? Eu acho bem bacana. Até um cravo da Índia também você pode utilizar, tá? Junto com esse sal grosso aí. Você pode fazer uma misturinha das ervas que você tem em casa, tá? O banho de anis pode também, pode, no final, tá? Pode utilizar, no final, você fala assim, no final da defumação, é isso? Não acho ele o melhor banho, tá? Mas não também errado não tá. Tá? Eu faria já um banho assim mais de limpeza também. Por isso que eu falo assim, alfazema, porque alfazema limpa, tá, gente? Ela não é só tranquilizante, né? A gente sabe que a gente usa muita lavanda também como protetor, como proteção energética, né, Paty? Uhum. Para limpeza, né, de pensamentos limitantes também. Ela é muito utilizada, né? Gente, a gente vai ter mais uma pergunta aqui, porque a gente precisa trocar o... Eu boto para defumar eucalipto, alecrim, arruda para limpeza e proteção. É uma boa combinação. Eucalipto, alecrim, arruda, uma ótima combinação. Alecrim é sempre aquela erva coringa, tá? Até esqueci de falar dele, porque ela é uma das ervas mais utilizadas. É aquela erva que, daqui a pouco, se a gente tem uma receita que não vai alecrim e a gente não tem uma daquelas ervas, a gente bota alecrim. Porque o alecrim é o coringa, ele substitui. Ele substitui as ervas, ele serve para qualquer tipo de banho. Para um banho para elevar o padrão vibratório, para dissipar a tristeza, assim, para trazer um alto astral, né, para nossa vida, para limpeza, para proteção. É uma erva bem coringa, tá? A gente utiliza para várias combinações. Manjericão, alecrim pode, porque o alecrim combina muito bem, tá? Pode ser também. Tá? Eu só deixaria o anis ali, Beatriz, você me perguntou assim, acho que não. Não para esse tipo de banho que eu tô falando, tá? Então, opta assim por um manjericão. Se você tem um alecrim, também funciona bem. Até só o alecrim também funciona bem, tá? Gente, se tem mais alguma pergunta aqui de vocês, tá? Beleza, então já respondemos. Paty, então, vamos falar um pouquinho só das pedras aqui, Paty? Então, Tá, a gente tava vamos. falando assim, a gente ia dar dicas para harmonizar, né? A gente, então, tá, a gente começou, Isso. claro, obviamente, falando de algo muito importante, que é a limpeza. Nós Uhum. temos que fazer a limpeza, tá? E, gente, tem uma questão que a Paty falou ali antes, assim, que toda vez que a gente mexe, né, com a energia da casa, né, às vezes podem acontecer algumas coisas, assim, que parece que tá dando tudo errado, né? Mas, na verdade, é normal. A gente mexe com a energia da casa, às vezes começa, quebra alguma coisa, alguma discussão, assim, que a gente pensa, poxa, mas eu tô trabalhando para melhorar e parece que tá dando tudo errado, né? Então, assim, isso acontece, inclusive, que a gente estava falando aqui semana passada, até com a questão do evangelho, né? A gente estava falando aqui do evangelho no lar, né? Tem muitas pessoas que já me falaram assim, Sil, eu parei de fazer o evangelho porque na minha casa, porque começou a acontecer umas coisas assim, eu fiquei muito mal, eu acho que eu sofri um ataque, tá? Gente, é muito comum quando a gente vai movimentar a energia, que realmente aquilo que estava parado começa a se manifestar e se incomode com o fato da gente estar querendo melhorar a vibração da nossa vida, da nossa casa, né? Da nossa vida, né? Então, é óbvio que pode acontecer. Aí, eu sempre faço essa pergunta para mim mesma quando eu vou movimentar a energia, no sentido, eu quero fazer uma coisa para melhorar e parece que agora está dando errado. Eu me pergunto, então é melhor ficar como eu estava? É melhor continuar, né, as coisas assim paradas, sem movimento na minha vida e eu deixar isso quieto só porque teve um obstáculo no meio do caminho? Ou eu tento transpor esse obstáculo e fazer isso dar certo?
né? Porque fazer uma defumação, fazer uma limpeza, arrumar um armário, tem muita gente que às vezes sente a energia só no fato, a mudança de energia, só no fato de tirar aquele monte de entulho que às vezes tem no canto da casa, né, Paty? Isso no Feng Shui deve se falar muito também, né? De tirar coisas assim, de limpar, de desobstruir, né, alguns cantos da casa que eles podem estar com objetos antigos, acumulados, roupa velha, que a gente precisa ali mexer, e a gente já nota que mexe, parece que é a energia da casa. Eu dei o exemplo do evangelho, porque eu já vi muitas pessoas me falar que começaram a fazer evangelho no lar e perceberam que parece que as coisas, em vez de ir para frente, começaram a ir para trás. E não é assim, tá? Não acreditem nisso. Acontece que a energia está movimentando, você precisa acreditar que aquilo vai melhorar, que aquilo é só um obstáculo a se transpor, que são energias contrárias, assim, que vêm para realmente fazer com que a gente não faça aquilo, que a gente continue no mesmo estado que a gente se encontrava, mas a gente precisa ser mais forte do que isso. Eu sempre digo, não, passe por isso, porque isso aqui é só um desafio. Vai dar certo, vai melhorar. E quando a gente passa por isso, acreditando que isso vai melhorar, por isso que é bom um banho de louro nesses momentos, né? Fortalece a autoconfiança. Então, vai lá, faz um banho de louro, acredita que vai dar certo, é só um obstáculo no meio do meu caminho, eu vou colher os louros da vitória e do sucesso. Eu vou conseguir fazer isso dar certo, né? Então vai lá e faz um banho de louro, vai dar certo, tá? Paty, o que tu tem a me dizer sobre isso? Acho que tu já resumiu meio tudo, né? Nossa, não sei se aí em Caxias tá chovendo aqui agora, tá dando um chuvão, pensei só falta cair a conexão. Aqui tá. Deu um chuvão aqui agora. Limpeza mesmo, né? É para ser limpeza em todos os sentidos. Pois é, sobre essa questão, o Feng Shui fala muito, né, sobre isso, porque para mim se tu fica com coisas mais de 6 meses sem utilizar, eles falam, né, frisam muito isso, que a gente tem que cuidar muito isso, né, com esses objetos quebrados, que não têm funcionalidade, porque toda vez que tu olha naquele objeto, como que você se sente? Né? Então, isso é uma reflexão para a gente fazer isso, de um modo geral, né? Tudo que a gente olha, aquilo parece que dá... Porque o Feng Shui fala muito da energia Qi e da energia Cha, né? Cha é energia de coisas paradas, de coisas quebradas, de coisas que estão ali só para deixar a nossa energia pesada, né? E a energia Qi é aquela energia boa, de leveza. Então, quando ela entra, ela quer sair tipo 200 por hora, ela não quer ficar perto da gente, nem dentro da casa da gente quando ela tá assim. Então, muito essa questão de a gente ter que olhar para cada ambiente, né? Não sei se nós vamos entrar nessa questão dos ambientes, né? Que a gente falou. Um dos lugares hoje que eu digo que é o mais... Todos são importantes na nossa casa, mas um que é muito importante é o quarto, onde que a gente dorme, né? Então, como que esse quarto está quando a gente entra dentro dele? Como que você, quando você olha para o quarto, o que te cativa? É como se você fosse a energia do Ti, né? Você quer entrar para o teu quarto, você quer trazer leveza, harmonia para o teu quarto. Quando você entra no teu quarto, se você fosse o Ti, aonde que você já olharia, o que tu sentiria de agradável? Agora, se tu fosse a energia Tchau, o que tu olha ali? Ah, o roupeiro tá entulhado com roupa que eu não uso mais, tá? Então, assim, esse movimento, né? Então, de vez em quando a gente precisa trabalhar a questão do desapego. Mas quando não precisa ser nada radical, vai lá e tira tudo do roupeiro e doa. Não! Deixa determinado, monta lá umas 3 caixinhas. Uma para conserto, quer dizer, quando tu não tá usando determinada peça só porque tá com alguma costurinha que estragou. Coloca lá na caixinha outra, tu ainda tá na dúvida se tu vai doar ou não. Põe lá na caixinha e faz uma outra caixinha realmente de doação. Então fica naquela, aí passa um mês por ali e sempre quando você observa aquelas peças, olha, não, já tô no momento, já tô conseguindo fazer um movimento de né, passar por cima disso, consertar aquela peça ou simplesmente, vou levar no costureiro, vou doar e vou mandar arrumar, depois vou doar, né? Porque doar peças em bom estado também é bacana, né? Então, esse movimento, porque o nosso quarto, ele é o lugar onde que a gente acaba ficando praticamente 1/3 da nossa vida. Então, assim, quando a Silvia me chamou para nós falar sobre o Feng Shui, eu falei para ela, nós temos que falar do Bagua. Mas como o Bagua leva muito tempo, e como a gente conversou de talvez fazer mais lives, né? Disse, mas vamos começando pelo quarto. Por quê? No quarto tem dicas interessantes que a gente pode trazer do Feng Shui, que é uma delas, que é essa questão do roupeiro. Tentar deixar o roupeiro, quando você abre ele, tipo assim, que tu tem aquela sensação de bem-estar. Porque se tu abre, não te traz uma sensação... Com calma, não precisa sair hoje já arrumando roupeiro.
Tira um dia, 1 hora hoje. Você vai perceber, o dia que tu mexer, que tu fizer um movimento de decidir fazer a mudança no roupeiro, você vai perceber que daí vai acontecer alguma coisa para tu não arrumar o roupeiro. Tá? Vai acontecer algo para não arrumar o roupeiro. Mas aí nessas horas a gente tem que ficar firme. Tá entendendo? Porque vai acontecer não sei o quê. Tá. Mas não é porque é que nem a Silvia falou antes, o universo, assim, quando acontece isso, porque tem aquela energia cômoda que tá ali já, talvez meses, e tá adorando ficar ali no teu roupeiro, tá adorando que toda vez que tu olha, tu alimenta aquela energia. Porque tu fica frustrado, tu fica irritado, daí tu sai com aquela energia ou tu vai dormir com ela. Então, é interessante a gente, vamos dizer, eu tô falando do roupeiro de uma forma geral, mas outras dicas, aquela cabeceirinha, aquele cômodozinho do lado da nossa, que o meu também não tá tão bonitinho, eu vou ter que dar uma ajeitadinha. É importante ali, tá ajeitadinho com todas as pecinhas, nada de preferência quebrado lá dentro, nada que não esteja usando. Se não está, tenta entender o que precisa acontecer com aquele objeto para ele poder ser útil de novo para a gente, né? Então, analisar isso. O quarto é um lugar que tu tem que entrar e olhar e se sentir como se tivesse acolhido. Exato. Não, né? Ó, tu viu como o universo é legal, faz um monte de coisa, né? A primeira live acho que é assim, né? Então, assim, o quarto, outra coisa muito importante que o Feng Shui coloca, que é bom a gente não ter sapatos no quarto, né? Então, por quê? Porque o sapato, por mais que a gente higieniza muito bem ele traz, é como se é aquilo que tocasse no chão e a gente trouxesse para dentro do quarto. Se tiver que ter, de preferência, da altura da cama para baixo, mas não embaixo da cama. O interessante é não ter nada embaixo da cama. Tipo assim, o colchão e de preferência, assim, sempre bem limpinho. Ah, mas eu preciso ter, porque a minha cama é box, ela tem baú e tal. Então, assim, sempre bem arrumadinho, como se tu, quando tu bota o olho naquilo, aquilo te deixa agradável, te deixa tranquila. Tá? Eu não sei se eu consigo contribuir alguma coisinha nesse sentido. Não, é isso, Paty. Paty, mas aí olha só, daí tu fala que o Feng Shui diz que não pode ter sapato dentro do quarto, né? Sapato que a gente usa na rua, né? Bem isso. Eu já não gosto de sapato dentro de casa, né? Então, assim, chegou em casa, tira calçado. Somos duas. Aqui em casa também, todo mundo tem o hábito. Já lá na garagem, né? Que nem eu fui lá na tua casa, eu também vi, né? Lá na garagem já vai tirando o calçado, né? Entra só com aquele chinelinho agradável, né? Que a gente gosta de usar dentro de casa, né? E eu faço assim, tem a questão da sujeira da rua? Óbvio que tem. Mas tem uma questão que eu sempre falo, é uma questão de energia também. A gente tá entrando, eu não entro de sapato na casa de ninguém. Se eu for visitar qualquer pessoa, eu tiro o sapato. Eu acho uma questão de respeito, de educação. Tem crenças, né? Algumas culturas, né? Digamos, culturas orientais que não utilizam calçado dentro de casa. Eles entendem isso realmente como uma falta de respeito com a casa, que é o templo, né? O templo sagrado daquela pessoa, né? Daquela família. Então, já tira na entrada, né? Tira, entra descalço, entra de chinelinho, mas eu, pelo menos, penso dessa forma. Eu acho que isso... E agora, até pela questão da pandemia, a gente viu que isso realmente acabou pegando um pouquinho mais, né? Pela questão da higiene mesmo, né? Então, muitas pessoas começaram a ter esse cuidado até pela questão da própria pandemia, de não entrar mais de calçado dentro de casa. Quem já tinha esse hábito, tranquilo. Quem não tinha, acabou aderindo esse costume, né? De não entrar de calçado dentro de casa, né? Paty, já que a gente tá falando de quarto, tá? Eu vi que a Débora colocou aqui uma pergunta aqui, ela tava perguntando aqui se pode ter espelho no quarto, tá? Antes de tu responder, deixa eu falar assim, realmente, eu não sou terapeuta Feng Shui, tá, gente? Mas assim, eu aprendi uma coisa com uma pessoa uma vez, que me falou, e foi uma arquiteta que trabalhava, assim, com Feng Shui, e ela disse assim, Silvia, tenta mudar a posição do espelho do quarto do teu filho para que ele não reflita a cama. Porque diz que não é bom, diz que pode dar pesadelo, né? E aí eu mudei a posição do espelho. Então, tem espelho no quarto, mas não está refletindo a cama. E nem no meu quarto. Então, até agora eu fiz umas mudanças lá no meu também. E eu tive todo esse cuidado para que o espelho não ficasse refletindo a cama. O que tu me diz, Paty, no Feng Shui? Fala alguma coisa? Fala muito. Eles falam muito essa questão. Nada contra ter, tá?
Porque a gente precisa de espelho, né? A gente gosta de se ver, se ficou agradável aquela roupa, como que a gente está se sentindo. Mas realmente, como a Silvia falou, a gente não pode... é como se o nosso corpo não pudesse ficar durante o sono refletindo. Tipo assim, por isso do sono, dos sonhos, talvez, né? Ele não pode aparecer na cama, que nem eu quando fiz a cama da minha filha, o roupeiro da minha filha, eu observei que é a porta de correr, então já fiz uma que fica para lateral, que não apareça. Mas quando acaba vindo amiguinhas dormindo no quarto dela, eu boto aquelas coisinhas de grudar, como é que é? Uns coisinhos, e boto como é que se diz? Um tulizinho para fechar. Isso quando vamos pensar assim, tu já tem toda a arquitetura do teu quarto, não pode mais mudar, e daí tu vai perceber, agora eu sei que não pode dormir aparecendo no espelho em mim, dormindo no quarto. É só pegar e fechar com algo. Tipo, deixa uns bonitinhos, aquelas coisinhas transparentes que tu gruda, né, no vidro, com os ganchinhos. TNT? E daí pode Botar botar um TNT ou um voal, um tecido bonito, que tu não olhe também, que tu vai achar feio. Tô olhando aquilo, tô achando feio. Aí também não vai contribuir, né? Então, bota um tecidinho bonitinho, que é como se tu tampasse, né? Já vem filmes que eles vão lá e tampam o espelho. Por quê? Porque tem que ter esse cuidado. Na hora que a gente está dormindo, a gente alega que é como se o nosso espírito saísse. E o nosso espírito, quando sai, ele se depara com ele mesmo. E daí não contribui para o nosso sono reparador, nosso sono que a gente quer, que é dormir e acordar bem de manhã, né? Então, o espelho, a princípio... ok no quarto, mas não pode refletir a cama, como você mesmo me falou. Então é importante, até porque assim, eu realmente nunca me senti bem, tá? Eu até agora também tô fazendo o meu quarto também, né, na praia lá, e eles foi todo um projeto onde o espelho fica. E a primeira coisa, eu olhei aquilo e falei, não, isso aí tu tira, porque assim, não é bom, tá? Vocês não façam isso com ninguém. Mas por quê? Não sei. Mas dizem que não é, e eu também não gosto, não me sinto bem com esse espelho refletindo na cama. Então eu nunca tive, mas quando meu filho, realmente, gente, olha só, é interessante, né? Porque quando meu filho era pequeno, refletia na cama dele. E meu filho, claro, sempre teve uma mediunidade, assim, já um pouco mais desenvolvida, né? Até hoje, assim. E eu lembro que ele tinha muito medo de dormir na cama dele. Então, claro, não foi só isso que ajudou, mas que contribuiu a gente ter feito essa mudança de tirar o espelho refletindo na cama dele, contribuiu. É, tem uma boa lembrança isso, né? Porque eu lembro que foi uma das coisas que eu mudei no quarto dele, de tirar o espelho. O espelho só, na verdade, ele tinha como movimentar. Então, a gente conseguiu só fazer uma alteração de empurrar mais para o canto para que não refletisse mais a cama dele, tá? Isso é bem interessante, tá? Bom, Paty, já que a gente está no quarto, né? Vamos continuar no quarto, então ali... Falando também, a gente tem bastante coisa, vocês viram que ele teria vários ambientes, mas a gente vai dar umas pinceladas nos outros, mas a gente vai manter essa questão do quarto, que como a Paty disse, é o ambiente que a gente mais acaba ficando, né? Mais tempo fica. E a gente tem as pedras, gente, que muitas pessoas me pedem dicas de pedras. Então eu vou falar as dicas que eu dou, e eu quero que a Paty dê uma dica bem interessante que ela compartilhou comigo, que para mim foi nova, tá? Uma novidade isso. Mas olha só, eu sempre recomendo pedras de paleta clara, brancas, azuis, rosas, né? Então, um quartzo rosa, um quartzo verde, uma ametista, uma selenita, cristal de quartzo transparente, água marinha, dolomita. São pedras assim, rolita, são pedras ótimas pra gente ter em quarto. Tá? Inclusive, de noite, eu gosto muito, tá? Por indicação até de uma amiga muito querida que eu tenho, que ela me faz reiki, é a única pessoa hoje. Se fosse a Paty morando aqui, ela também faria, né? A Paty mora longe, gente, ela é aqui do sul. Mas a Paty é Três Palmeiras, né, Paty? É longe, gente. Eu moro em Caxias do Sul, né? Mas a Paty mora, sei lá, Três Palmeiras é fronteira. É perto de Chapecó, dá uns 300 quilômetros daqui até Caxias, eu acho. É longe. É longe. Não é, a gente não mora pertinho. Uma pena. Nós somos irmãs de alma, sabe? Falar isso. Nós somos, assim, a gente se conhece há muito tempo. A gente fica, às vezes, meses sem se falar. A gente se troca mensagem só. Mas quando a gente se vê, é como se não tivesse passado um dia, sabe? Aquela amizade, assim... A gente se ama demais, assim, né? Eu sei que é recíproco, por isso que eu falo a gente se ama, né? Porque a gente se ama muito, assim. É uma coisa muito boa, assim. A gente tem uma energia muito parecida, um trabalho muito parecido. A gente troca muita ideia. A Paty me ensina muito também. A Paty tem uma humildade imensa, porque ela sabe muito, 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 muito. A Paty é incrível, já me ajudou demais também, tá? E, gente, então, assim, eu recomendo sempre essas pedras claras, tá? Então, eu tenho uma amiga aqui, né, que...
É a Lid, né? Nem sei se a Lid tá aqui, né? Mas é a Lid, minha Fizz, e a Lid também, ela faz uns requisinhos, assim. E a Lid, ela me recomenda de botar uma pedra de quartzo verde no meu cardíaco. E eu comecei a fazer isso, sabe? Porque às vezes eu tenho ali as pedras do meu lado e não coloco, né? Aí teve um dia que a Lid falou isso, eu senti, não, tem que botar mesmo, hoje eu vou botar. Gente, então a gente pode usar também para colocar, às vezes, uma pedrinha aqui no cardíaco para dormir melhor, sabe? Me ajuda muito botar uma pedra de quartzo verde no meu cardíaco, um quartzo rosa também, mas eu gosto muito do quartzo verde. Então são pedras que a gente pode ter no quarto, sabe? Que ajudam muito também no sono. Tem gente que coloca uma pedrinha de quartzo rosa embaixo do travesseiro, né? Quando tem insônia, para melhorar o sono. Mas o que acontece? Quando a gente não vai conseguir entrar hoje no tema altar, tá? Porque seria um tema bem legal da gente falar aqui, a parte também me ajudar a contribuir. Mas não vai dar tempo. Mas assim, eu já falei sobre altar aqui e teve pessoas que me perguntaram assim, Sil, pode ter altar no quarto? Daí eu digo, pode. Só cuide também as pedras que você vai colocar no altar. Eu não recomendo uma turmalina negra no quarto, né? Porque a turmalina negra, ela faz o quê? Ela vai sugando toda a energia negativa. E aí, quando ela não tem mais nada para sugar, ela começa a sugar a nossa também, né? E aí a gente pode acordar mais cansado, mais desvitalizado, as pessoas ficam mais cansadas. Tanto que eu nem recomendo usar a turmalina negra há muito tempo, assim, nem gosto de usar no cardíaco. Eu, pelo menos, não gosto. Tem gente que usa. Aí que entrou o ponto, é por isso que a Paty vai falar agora. É muito de cada pessoa. Eu não uso turmalina negra. Eu gosto que ela pegue, assim, mais do plexo para baixo, né? Ali eu já acho que é bacana, então, a gente utilizar uma pedrinha de turmalina negra. Mas eu não uso no quarto, não uso pedras vibrantes também no quarto, como citrino, pirita. Eu não acho legal também pedras, assim, muito estimulantes, vibrantes no quarto. Mas daí, conversando com a Paty sobre essa questão de pedras que ajudam no sono, a Paty me fala uma coisa nova. Então, contribui para nós aí, Paty. Pois é, então, a gente entrou no quarto, porque o quarto eu brinco que é o lugar mais sagrado para mim hoje, pelo fato de que a gente necessita, né, descansar. E eu tava uma época ali com o meu sono. Bom, para resumir, acho que minha vida inteira não foi a coisa mais regular. Aí, faz um ano já, um professor meu me deu essa dica. E olha, engraçado. Aí, quando a Silvia me falou dessa questão da turmalina, eu pensei assim, mas eu já tenho mais de um ano e eu sonho muito. Só que eu sei que eu sonho muito porque eu trabalho muito sonhando, né? Então, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E eu tirei. E é engraçado que meu sonho não parou, tá? Então, quer dizer que ele realmente é meu, não tem nada a ver. Mas eu vou explicar como que é que esse meu professor me passou. Um quartzo branco, uma drusa de quartzo branco. E olha, a minha, e foi uma que eu encontrei na natureza, que eu recebi, porque uma época todo mundo me trazia pedra, era uma máxima. Eu dizia que eu precisava pedra e o pessoal achava na natureza e me trazendo. E é uma bem assim, bruta e coisa mais linda, só que ela é bem grande. E eu tinha ela na minha sala de atendimento. E eu olhei para ela. Foi ela que se convidou. E ela é desse tamanho, sabe? Mas tudo bem que tamanho de pedra não influencia, mas ela tá embaixo da minha cama, uma pedra desse tamanho. Então, um quartzo, uma drusa de quartzo branco, transparente, né? Embaixo da cama, na altura da cabeça. O que ela vai fazer? Limpar esse excesso de pensamento. Que no meu caso, eu sou muito mental, então ele dá aquele, né? Aí a turmalina negra, ela fica na altura dos meus pés, embaixo. E eu tenho embaixo da cama. Isso, embaixo da cama. As duas pedras, essas são embaixo da cama. Só no meu lado. O lado do meu Aqui é uma turmalina, gente. Isso para saber o que parece é. Um carvão. Isso. A minha é bem pequenininha, mas super, olha para mim. E uma ametista. O meu que eu tenho é um gerador, que nós temos lá da nossa formação, eu tenho um gerador. Como eu não estava ocupando, eu precisei ocupar ele. Mas não necessariamente que tenha que ser um gerador. Pode ser qualquer. Essa eu deixo na minha cabecinha, no meu criadinho mudo. Então, essas 3 pedras, gente do céu, vocês não fazem a ideia da diferença que é o sono. Eu praticamente, então, nesse 1 ano que eu estou quase usando elas, se eu te disser para vocês que eu acho que eu tive 1 ou 2 noites, assim, que eu acordei de madrugada e não consegui mais dormir, acho que foi o máximo. O resto, sim. Isso era muito comum. Eu cuidava muito com a lua, nos dias de lua cheia, eu dormia, acordava 2 horas da manhã, vinha estudar, ia dormir às 4 de novo, tipo, muito bagunçado o meu sonho, o meu sono. E desde que eu tô com essas pedrinhas, olha, eu não fico mais sem elas, tá? E dou super essa dica para as pessoas. Aí quando a Sil me falou dessa pedra, eu fiquei questionando, pensei, daí ainda tu me disse, né, mas não quer dizer que para ti não funciona, e para mim mega funcionou.
tá? Ficou super tranquilo. Não sei se porque eu tô com ela bem na altura dos pés, embaixo da minha cama, né? Se isso também influencia alguma coisa, né? Pode ser. E super tô com sono, assim, olha, a minha cama parece que anda tão aconchegante, assim, que eu não vejo a hora de deitar lá. Brinquei com meu marido, nós queríamos comprar uma cama nova, eu disse, acho que nem precisa, que essa nossa velha tá tão gostosinha, né? Eu tô dizendo que eu quero testar isso, Paty. Eu acho que eu vou Tá, testar, então sabe? Porque testa. assim, gente, por isso que eu falo, sabe? Tem coisas que eu digo, nunca farei. Tem coisas que eu digo, no momento eu não faço, não indico, não Isso. recomendo. Mas eu acho que nem quando eu falo de pedra, sabe? Eu falo assim, olha, eu não usaria por isso, né? Não, que nem eu falei da turmalina. Mas tem pessoas que me falam, mas se eu sempre usei, então continua usando se te faz bem. Porque eu tô falando pra mim realmente, eu já usei no corpo, não me fez bem, tá? Eu me senti realmente bem assim, desvitalizada, cansada, exatamente assim, tá? Então eu parei de usar. Comecei a usar onde, né? Na mesa, como proteção, aqui na minha mesa de atendimento, por isso que eu indico muito pra mesa de trabalho, porque ela protege muito contra a inveja, tá? Mas antes de eu falar só um pouquinho mais, eu queria que só a Paty repetisse. Paty, então, é a drusa de cristal de quartzo embaixo da cama, na altura da cabeça. Sim. A turmalina embaixo da cama, na altura dos pés. Isso. E a ametista, desculpa. No criado mudo. No criado mudo. Isso. Se não tiver, deixa do ladinho na cama. Quem tem cama box, que talvez não vá caber embaixo, bota bem do ladinho, assim, que seria mais altura aqui, na altura mais, né, a drusa de cristal branco. E sim, na lateral. Isso, na lateral. Daí deixa tanto a drusa como a ametista juntinho ali, não tem problema. E é bom intensificar, né, dar uma intenção para as pedras. Então, eu costumo muito, né, limpar elas. Então, tem várias formas de limpar. Eu sei que a Sil não gosta muito, né, de pôr no sal. Acho que tu me falou uma vez, né, que tu não gosta muito de pôr no sal. Mas vamos pensar assim, quem gosta, deixa. Mas o bom é deixar na natureza, deixar numa água corrente para limpar primeiro todas as energias das pedras. Então, cada um tem seu ritual. Mas depois, quando for pôr, antes de pôr no quartinho ali, junto contigo, pega ela na mão, né? Já agradece por ela agora fazer parte da tua vida, esse período que ela vai estar ali para te participar, auxiliar no teu sono com qualidade. Tipo, pega a drusa, né? E conversa com ela. Põe a tua intenção, ó, que realmente ela faça o papel dela. Não adianta pedir para uma pedra fazer algo que não é o serviço dela, né? Vamos pensar assim. Dizer para ela que nem ela vai ter a função de limpar esse teu excesso de pensamento, limpar teu mental, limpar excesso de pensamento, tipo, esses sentimentos que talvez estão produzindo, que não estão deixando você ter um sono de qualidade. Tanto a turmalina, que tu absorva toda essa energia negativa que vem do meu corpo, né? Botar essa intenção, dizer, ó, você tem esse papel agora de me auxiliar, né? E é tanto a ametista, pedir para que ela proteja, né, o teu sono, proteja os teus sonhos, porque às vezes quando os nossos sonhos são ruins, a gente acaba também não descansando, né? Pode ter dormido a noite inteira, mas tu teve a noite inteira. Eu sonho muito, mas é raros os momentos de sonhos ruins, quase todos são sonhos bons, ou de coisas que eu acho que que eu sei que estou contribuindo, né? Então, ter essa intenção para com as pedras. E cada ali uma vez por mês, ou cada no máximo 3 meses, levar ela, limpar novamente pôr a intenção na pedrinha, para que ela se sinta também amada por você, porque ela está ali te doando o tempo dela, a energia dela, e nada que a gente também não possa retribuir com carinho, né? E tudo precisa de limpeza, e até as pedras, por mais que muitas delas são autolimpantes, mas elas gostam que a gente dê essa atenção, né? Sim. Até assim, a Paty falou assim, que muitas são autolimpantes, né? Autotransmutadoras, né? Como o caso da turmalina negra. Então, assim, gente, até eu não vou entrar muito nessa questão agora de falar de limpeza de pedra, porque a gente até extrapolou o tempo e ainda quero falar mais umas coisinhas aqui, mas a gente vai fazer mais live, que foi... Ai, Paty, tô amando. Eu ficaria aqui o dia inteiro, né, conversando. Mas, gente, lá em Destaques Pedras, aqui no perfil, aqui no meu perfil,
tem um post onde eu falo de limpeza de pedras, tá? Então ali vocês vão ver assim, ó, porque tem pedras que realmente não podem ir para água, né? Não podem ser molhadas e tem pedras que não podem ir para o sol também, tá? Então vocês deem uma atenção nisso. Por exemplo, a turmalina não é uma pedra que a gente indica molhar, tá? Na verdade, a turmalina é uma pedra autotransmutadora, mas o que a gente pode fazer, por exemplo, se a gente quer dar uma limpada nela, que é o meu caso, né? Que eu fui pegar a minha antes e ela tava toda empoeirada. Então dá uma limpadinha nela, né? Passa um paninho. Dá para colocá-la, de repente, num vasinho de planta, porque as pedras gostam de voltar, né, pro seu habitat natural, como a gente diz, né? Bota ela ali para ela se reenergizar, se você quiser. A minha eu não costumo fazer isso, mas assim, ó, já uma limpada, como eu fiz aqui antes, né? Peguei um paninho ali, tirei o pozinho dela, né? Segura ela um pouco na mão, né? Reforça o seu pedido para ela de proteção, né? Então ativa novamente. Lá também eu falo sobre isso, tá? Nesse post. Então vocês deem uma olhadinha lá, que é bem interessante, tá? Então, já que a gente também tá falando de pedra, bom, a gente falou das pedras de quartzo, eu quis que a Paty falasse isso, gente, porque, então, é bem interessante. Realmente, eu nunca usei turmalina negra no meu quarto, mas eu estou pensando realmente em usar depois que a Paty me deu essa dica aí, né, que tá funcionando para ela, né? Eu não tenho muitos problemas com dormir, assim, né? Eu sei que eu trabalho, também tenho algumas experiências assim à noite, mas nunca tive nada assim que realmente deixasse meu sono tão... Nunca tive insônia, né? Então, para mim, sempre bem tranquilo. Mas eu queria até fazer um teste, porque eu gosto de testar algo, você ver como é que eu vou me sentir, de repente, usando a turmalina embaixo da cama nos pés. Quem sabe pode ser que me ajude até mais, sabe? Ter um sono mais profundo. Nem sempre meu sono é tão profundo também, né? Como a Paty falou, a gente sabe que a gente trabalha à noite, muitos aqui, né? Às vezes se desdobram e trabalham à noite, né? Vão fazer algumas coisas por aí, né? É o nosso caso, né, Paty? Então a gente acaba sentindo às vezes mais cansaço no dia seguinte, tá? Olha só, a gente falou da turmalina negra. A gente teve pessoas que me perguntaram aqui, tá, onde que eu posso usar a turmalina negra na casa? Eu uso muito nas entradas, tá? Gente, na entrada, que nem aqui na entrada da minha sala, na entrada da minha casa também. Quando entra na minha sala, já tem uma mesinha no canto, do lado da porta, tá? Então, eu deixo sempre uma turmalina ou duas ali, né? Pode ser uma só, uma pedrinha de turmalina ali, tá? E eu gosto muito de deixar também o Arcanjo Miguel com o escudo dele virado para a porta, fazendo proteção. Então, eu uso já o Arcanjo Miguel e uma turmalina, mas não precisa também ter o Arcanjo Miguel imagem, tá, gente? Só a turmalina ali também já funciona. Na minha casa também eu tenho na entrada. Paty, no Feng Shui fala alguma coisa, por exemplo, sobre lado correto? Tem o lado direito, o lado esquerdo, que seria correto? Olha, eu acho que porque, né, por causa do lado, porque tem que muitas vezes ver a abertura da porta, porque ela varia muito, né? Então, acho que tem que ser do lado que não fique atrás, né? Então, seria recomendado. Então, varia muito da arquitetura da porta, né? Porque é o que eu penso. Né? Então, eu lembro que tu comentou um pouco sobre essa questão, não sei se vai entrar na Spa de São Jorge, né? Que tu me questionou. Né, a planta, né? Mas a planta acho que a gente vai ter que deixar para outro dia, senão nós não vamos sair, né? Continua na pedra, e senão a gente... Não, já que tu falou da espada, agora fala, né? Você tá louco aqui. Não, é que tu me questionou sobre, né? Porque se o Feng Shui usa a questão da espada e a lança de São Jorge de casa, sim. Só tem umas ressalvas, né? O bom é deixar pelo menos 1 metro ou 2 longe do fogão, né? Porque segundo o Feng Shui, o fogo financeiro está baseado em cima do fogão, né? Que cozinha o nosso alimento, porque hoje a gente nem entrou na cozinha, né? Então nós vamos ter que fazer algumas lives para poder explicar tudo isso. Mas ela é recomendada, sim, em portas também, né? Porque daí a gente acabou não falando das plantas todas, mas... Eu lembro que tu me perguntou e eu acabei não te respondendo. Então, sim, dá para sim, super usar dentro de casa. Só observar essa ressalva de deixar perto do fogão a gás, né? Para não cortar o fogo financeiro. Para deixar o fogo financeiro porque o fogo é a prosperidade, né, pai? Isso, prosperidade, né? Isso. Mas que ele tá ali com a função de proteger, não para cortar. Por isso que é bom, pelo menos uns 2 metros, não deixar próximo. Então, só essa ressalva. Mas no restante, sim, ela é mega recomendada. Acho que... bem tranquilo. E acabei em outro assunto, que querida que eu sou, né? Não, mas, Paty, até é legal tu ter falado, sabe? Então, já que a gente não vai conseguir falar de todas as, vamos pelo menos falar dessa questão da espada, gente, porque ela é bem polêmica, tá? Uhum. A espada, o cactus, é sempre muito polêmico, assim, para algumas pessoas que trabalham em Feng Shui. E como eu disse, não existe certo, não existe errado, existe o que a gente sente, tá? Eu já vi uma pessoa uma vez falou assim,
já que você tem receio de ter um cactus, já que algumas pessoas falaram que não é bom ter um cactus dentro de casa, então por que você não coloca o seu cactus dentro de um vasinho rosa e deixa ele bem amoroso, né? E deixa ele dentro de casa se você gosta, né? Então, assim, o cactus a gente pode usar até em quarto. Eu já indiquei ele aqui, inclusive já falei sobre isso, tá? Que ele funciona como uma espécie de guardião também, tá? Mas tem pessoas que não gostam, acham que não nada a ver ter um cactus dentro de casa. Bom, tudo bem. E muito menos do quarto. Tudo bem, mas eu só tô falando para quem gosta, tá? No meu caso, eu tenho uma mini espada de Santa Bárbara, tá? Dentro de casa, dentro do meu banheiro. Ela é bem pequenininha, coisa mais amada, e eu gosto. O que as pessoas falam? Que provoca brigas e discussões. É isso que a gente estava falando, tá? Eu e a Paty, né? Por isso que eu perguntei para ela o que o Feng Shui pensava sobre o que ela pensava sobre isso, ou Feng Shui, enfim, né? Porque às vezes depende muito também de quem transmitiu o conhecimento para a Paty, ou de como que a Paty também entende, porque a Paty, ela estudou, ela aprendeu com alguém, mas a Paty tem experiência também, como eu, então a gente vai fazendo os nossos testes, né? A gente coloca as coisas, a gente vê que realmente não funcionou. A Paty tem muita sensibilidade também, então ela também consegue perceber que isso aqui não funcionou muito bem, então acho que eu vou aderir a esse conceito de que realmente não é muito legal colocar essa planta aqui nesse ambiente, ou eu prefiro ter ela fora. Tem pessoas que só têm espada de São Jorge fora de casa, tá? Nas entradas, né? Como botar na porta de entrada. E tem pessoas que têm dentro, e aí depois que escutam alguém falar que não é bom porque provoca brigas e discussões, tiram, né? Achando que isso vai resolver. E, gente, às vezes não é isso, tá? A gente tem que olhar todo um contexto, que nem a gente falou aqui, né? A gente tem que avaliar também. Como que tá a energia dentro da nossa casa em relação aos relacionamentos também, né? Porque de nada adianta a gente querer mexer um monte de coisa e brigar com o nosso parceiro, brigar com alguém dentro de casa, porque ele não concorda, mas a gente diz que não, que tem que fazer. Não, porque falaram que é bom, tem que botar uma pedra aqui. Aí o parceiro vai lá e diz, não, mas eu não gosto dessa pedra. E vocês vão brigar, né? Então vocês vão acabar provocando uma discussão por causa de algo que era para ser bom, mas acabou se tornando ruim. Por isso que a gente tem que cuidar muito o poder das nossas palavras sempre, né? As coisas que a gente fala. Não é fazer uma defumação bestemando, que nem eu falei antes, né? Palavra tem poder, né? As nossas palavras têm imenso poder, né? A gente emite muita vibração através das palavras que a gente emite. Então, quando vão fazer alguma coisa, vão preparar uma defumação, vão colocar uma pedrinha, sempre falem alguma coisa, peçam para aquela pedra o que vocês querem, façam uma oração, nunca façam nada, gente, não cometam, digamos, não gosto da palavra erro, mas foi um erro que me trouxe aprendizado, né? Que foi essa limpeza que eu acabei fazendo na casa dessa pessoa, sem pedir nenhuma proteção, nada, né? Eu não pedi proteção para mim, eu só foquei na pessoa que estava ali e na casa, né? E eu não pensei em mim em nenhum momento. E a gente tem que pensar, tem que pedir proteção, tem que usar as orações também ao nosso favor, tá? Gente, deixa eu ver. Ah, e outra coisa que eu ia falar também, né? A gente tava falando de pedras, então eu só queria finalizar, né? Já que eu trouxe aqui também uma pedrinha também que eu gosto de indicar, que eu não sei se eu já mostrei ela aqui alguma vez, tá? Que é essa vassourinha, a gente chama de vassourinha de bruxa, a cianita preta, tá? A minha é bem pequenininha, tá? Eu tenho uma bem grandona ali também. A Paty conhece que ela usa muito, tanto quanto eu, né? A gente usa em trabalhos, tá, gente? Muitos trabalhos que eu faço, a Paty também faz. Tu ainda usa nos pés da maca, Paty? Nos pés da maca? Sim, quando depende do caso, sim. A gente usa nos pés da maca, tá? Então, gente, como é que a gente pode usar na nossa casa a cianita preta, tá? A cianita preta a gente pode colocar nas entradas, que nem a turmalina negra, a gente pode colocar numa entrada. Então, sempre no móvel que fique do lado, né? Que não fique atrás da porta, como a Paty falou. É assim que eu penso também. Acho que a gente não pode esconder a pedra, né? A pedra tem que estar ali, aparecer como a função dela, né? De proteção. A cianita é aquela pedra que varre a energia, né? Ela funciona realmente como uma vassoura, ela vai varrendo. E a gente pode colocar também nas janelas, né? Se tem algum espacinho também nas janelas, ela pode ser utilizada nas aberturas. Todas as aberturas você pode ter. Por isso que pode ser uma pedrinha bem pequenininha, assim, tá? E essa é uma pedra que, para limpar ela, como é que eu faço quando eu quero limpar? Eu cravo ela assim, bem assim, nessa posição, assim, na terra, num vasinho de planta e deixo ela ali, tá? Pra fazer a limpeza dela. Aí eu deixo um dia, depois eu tiro no dia seguinte e ela tá limpa.
tá? Eu uso muito, muito a cianita preta, tá? Outra pedra boa também para afastar inveja, que você pode ter na mesa, é um olho de tigre. Eu sei que vocês gostam muito dessas pedras, assim, para proteger da inveja. Até porque o olho de tigre, o quê? Ela fortalece nosso poder pessoal, né? Então, é uma pedra que atua muito no plexo solar. Então, você pode usar ela também nessa mesa de trabalho. E até essa, sim, eu acho legal usar, às vezes, num cordãozinho que fique bem aqui no plexo solar, sabe? Bem aqui, ó, na boca do estômago, assim, para ficar mais fácil vocês entenderem aqui. Então, um cordãozinho, assim, que vem a pedrinha bem aqui, tá? Gente, Tati, nós temos mais coisa para falar. Mas, Tati, tu quer falar mais alguma coisinha que de repente tu queria falar e ficou? Ai, não sei, que não sei como é que nós estamos com o horário, né? O tempo já extrapolou, mas deixa eu ver o que tem de pergunta aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, já respondi, tá. Respondi todos que estavam aqui, tá? Ah, e aqui tem uma pessoa aqui perguntando se tem alguma planta indicada para o quarto. Tu usa alguma específica no teu quarto, Paty? Não, eu não tenho, por não sei por quê, mas eu acho super bacana, né? Mas eu casualmente não tenho. Eu tenho no banheiro, tenho pela casa inteira, mas no quarto não sei por que que eu não tenho, mas não tenho nenhuma no quarto, né? Não sei por quê. Nem sei pensar agora sobre isso. Não, não, porque a minha menina, quando tem uma rusga comigo, ela diz que eu tenho plano demais e eu não dou conta de cuidar, né? Ela briga comigo. Mais uma planta, aí quando alguém me dá, ela diz, não, mãe, mais uma não. Tipo assim, acho um pouco, não sei se é ciúmes, o que é. Mas o quarto, agora fiquei pensando, por que eu não tenho nenhuma no quarto, né? Porque eu tenho uma insolação, eu tenho assim, uma luz boa lá dentro, poderia ter, mas não tenho nenhuma. Mas muitos falam, né, que é bom ter uma mudinha de lavanda. Uns usam alecrim, mas eu particularmente, alecrim eu acho, sei lá, porque a minha pressão, a Lase, quando... Se eu não cuidar, ela aumenta. E se eu usar muito alecrim, mexe com a minha pressão também. Então, eu uso ela com muito cuidado, né? Uns falam que é bom ter um lírio da paz no quarto. Eu tenho lírio da paz no banheiro e tenho uma espada, que nem você falou, de Santa Luzia, no outro banheiro. Então, são as duas plantas que eu tenho nos meus banheiros, né? Eu acho que são... E elas estão ali para contribuir, para ajudar a limpar, porque o lírio da paz, eu tenho já estrategicamente ele no meu banheiro, que está na área dos relacionamentos, para trazer harmonia no meu casamento. Eu já tenho com essa finalidade, mas não necessariamente que ela que vai fazer todo o trabalho sozinha, né? Eu que tenho que me esforçar para que o meu relacionamento seja bom, não elas sozinhas vão fazer. Elas estão aí para contribuir, né? Então, que nem você falou de cortar os relacionamentos, então eu não conhecia essa parte, mas deve ter alguma... se a pessoa, né... tipo, acredita muito nisso, realmente pode, talvez, influenciar. Então, tentar pôr essa planta em outro local, onde que quando o teu olhar for para a planta, sentir que aquilo traga tranquilidade, que traga paz. Se não traz, doa, dá essa planta para uma outra pessoa, né? Porque a planta também é um ser vivo, ela tá ali, ela quer contribuir, né? Então, ou leva para o lado de fora, mas moro em apartamento, não posso. Mas alguém deve ter um sítio, alguma coisa, né, que conheça e então doe, né? Porque quando as pessoas descartam as plantas, também elas ficam sofrendo, né? E assim, o lírio da paz é uma planta fácil também de cuidar, né? Assim, todas as plantas a gente vai precisar de sol e ventilação, especialmente a alfazema, tá? A Paty falou aí da alfazema no quarto, ela é muito boa mesmo, tá? Super recomendo. Só que aí tem pessoas que falam assim, Sil, mas eu boto e morre. Eu acho que a energia do meu quarto não é boa. Não, acontece que ela precisa de muito sol, precisa de ventilação. Se você não colocá-la no sol, se não cuidar do solo, tá? Tem todo um cuidado especial para eu tenho alfazema na minha casa, mas ela é no jardim, tá? Mas em vaso, ela não é recomendada ficar muito tempo. A gente tem que replantar ela num local, assim, um solo mais seco, pedregoso, né? Que é onde a alfazema gosta de se desenvolver melhor. Então, às vezes, a gente tem que ter um cuidado com isso, né? Eu tenho uma floricultura que eu compro bastante aqui em Caxias, e o dono da floricultura, ele dá muita risada dessas coisas, porque tem muita pessoa que vai lá e fala dessas questões místicas, assim, com ele. Ele fala, daí eu vou perguntar como é que a pessoa cuidava da arruda dela, ela encharcava a arruda. Ele vai dizer que é a energia que matou a arruda, né? Não, ela só encharcou a arruda dela mesmo, né? Então a gente tem que ter um cuidado com isso, gente. Quando a gente fez tudo certo e mesmo assim ela realmente não sobreviveu, não é porque ela cumpriu essa função. Aí a gente tem que entender dessa forma. Mas eu sempre olho muito os dois lados. Primeiro, cuidado que eu tive com a planta, se eu cuidei direitinho dela, se eu fiz tudo que eu podia, se eu usei fertilizante, enfim, para a planta desenvolver bem, ou não fiz nada disso e não cuidei bem, não botei ela nem tomar sol, deixei ela num quarto escuro, trancada, pronto, a planta
não consegue se desenvolver. Você conseguiria ficar no quarto escuro o dia inteiro, sem pegar sol, sem pegar ar, sem pegar um ventinho? Não consegue. A planta também não. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quer ter planta no quarto? Então, tira ela durante o dia e coloca no local arejado, com boa iluminação e que ela pegue sol, vento, tudo que ela precisa, né? Depende da planta que você escolher. Alfazema, lírio da paz, as plantas super indicadas pra gente ter no quarto. Outra dica legal é a gente fazer vasinhos também, né, gente? Eu não consigo ter planta no meu quarto, mas daqui a pouco prepara um vasinho de ervas, então, né? Um vasinho de flores e coloca no seu quarto. Eu gosto muito de fazer isso, tá? Eu não tenho planta no meu quarto também, tá? Porque assim, eu não teria tempo para cuidar durante a semana e eu teria que depender de outras pessoas para tirar para mim, colocar. Então, para não ter problema, né, de daqui a pouco a plantinha morrer, eu faço o quê? Vasinhos de ervas e coloco no meu quarto. O quartzo rosa, que a gente fala assim de algo para fortalecer os relacionamentos, né? A Paty falou assim, de repente provocar briga, seria realmente a espada de São Jorge, que algumas pessoas falam, tá? Eu não acredito nisso. Mas, para fortalecer os relacionamentos, o quartzo rosa é uma pedra muito indicada. E tem pessoas no Feng Shui, inclusive, eu já vi algumas pessoas falar, que é legal a gente ter 2 pedras, uma para cada um, para o casal, né? É assim que tu usa a parte. Uhum. Sim. Você vai botar um quartzo rosa, então bota 2 quartzo rosa, que é o casal, né? Para fortalecer o relacionamento, fortalecer o amor, tá? Bem isso. Gente, olha, teríamos sim muito. É por isso que eu falei, não ia ser só uma live, né? E era pra gente fazer em 1 hora, né, Paty? Olha só, estamos aqui já todo esse tempo. Então, eu espero de verdade. A gente vê se tem alguma coisa que vocês não tenham perguntado na caixinha. Tá, para usar em escritório aqui, né? A gente tá falando home office, né? Olha, pedra, né? Que eu tava falando. O que você pode usar? Eu gosto da sodalita na mesa, tá? É uma pedra que me ajuda bastante, assim, fortalecer o mental, assim, então eu gosto muito de usar a sodalita na mesa também. Até a minha eu tirei daqui porque eu tava cheia de... Eu já tenho muita pedra aqui na minha mesa. Todas que estão aqui eu indico. Mas é que daí é uma mesa de atendimento, né? As pessoas sentam aqui na minha frente, então eu uso muitas pedras de proteção também. Eu faço quase como uma barreira mesmo aqui de proteção na minha mesa, né? Então eu gosto da obsidiana, a vassourinha de bruxa, a turmalina, tudo isso eu tenho na minha mesa também, mas eu gosto da sodalita para trabalhar, tá? O citrino também é uma pedra muito boa para você usar no escritório, também home office, assim, também é muito boa. São 2 pedras que eu indico, tá? Plantas, tá? Bom, aí eu acho assim que para escritório eu usaria mais essas que eu tenho aqui também, tá? Que nem a pleomélia, eu gosto bastante, o bambu da sorte, pau d'água também são plantas que eu acho que são de fácil cultivo e trazem boas vibrações. O próprio lírio da paz também é uma planta boa, porque são tudo plantas fáceis de cultivar e que se adaptam bem em locais fechados, tá? Quando a gente tá falando de escritórios, a gente pensa em local mais fechado, que às vezes não pega tanta ventilação, que nem o meu caso aqui, quase aqui não pega sol, nessa sala que eu tô, não pega sol. Então, eu tenho ficus que se desenvolveu muito bem aqui, é uma planta ótima, tá? O pau d'água, que tá aqui do meu lado, se desenvolveu super bem. E eu ganhei de presente, vocês não vão acreditar, mas eu acho que caiu alguma sementinha, alguma coisinha aqui de guiné. E tá nascendo um pé enorme de guiné junto com o meu pau d'água. Então eu tenho uma guiné aqui que nasceu do nada, assim, né? Era pra nascer. Então eu tenho uma guiné aqui atrás de mim também que nasceu. Eu tenho na outra sala, eu tenho mais plantas. Eu tenho a pleomele, que eu gosto bastante, a árvore da felicidade, que se usa muito no Feng Shui também, né, Paty? Essas são mais a nível de Feng Shui, assim, bambu da sorte também, que é muito boa, tá? Então são todas essas plantas que eu tô falando, são plantas que você pode usar aí dentro de casa. A zamioculca, né? Vocês gostam muito de planta para atrair prosperidade, também boas vibrações. Então, falando já de negócio, né? Então, de escritórios, quer atrair dinheiro e tal. Então, bota uma zamioculca. Ela é como se fosse uma espécie de leguminosa também, porque ela vai pouca água, né? Ela tem bastante água dentro da sua folha. Então, por isso que também é outra planta de fácil cultivo. Não precisa estar regando toda hora, né? Rega bem pouquinho, assim, uma vez por semana. Eu aqui rego a minha, assim, bem pouquinho também, tá? É isso, gente. Gente, meu Deus do céu, então finalizamos, né, Paty? Vamos voltar. E aí, gente, a gente vai falar mais das plantas, sabe? Porque realmente, e dos aromas, a gente também não falou. Não, nem conseguimos. conseguimos. Não, nem conseguimos, né? Mas daí, olha só, essa live vai ficar gravada, vai ficar como uma espécie de parte 1, né? Eu entendo ela como uma parte 1, porque a gente vai dar sequência. Eu já falei pra Paty, Paty, tu é minha convidada de sempre agora.
Como eu falei, gente, eu nunca fiz lives assim, né? Na verdade, eu não falei isso, né? Eu falei pra Paty, eu nunca fiz lives assim. Falei isso pra Paty. Com convidado, né? E a Paty, a gente tem uma energia assim que fecha muito. A gente combina muito bem, né? Então, por isso que funciona bem, fica uma coisa leve, divertida, e assim tem que ser, tá? Sei que tem mais aqui, isso. se alguém perguntou. Enquanto tu vai lendo, eu vou falar. Isso, pode falar. Não, só tava lendo se era alguma pergunta, não. Ah, a live vai ficar gravada aqui no canal do YouTube, tá? Pode falar, Paty. Ah, tá, não, só para dizer assim que foi maravilhoso, foi a primeira experiência, tá? A Silvia já manja mais, né, querida? Tu já manja, eu aprendi muito já com ela, só sou meio devagar ainda nessa questão de gravar, dessas redes sociais, mas eu sei que é uma coisa que agora a pandemia veio muito para nos trazer, né? E que a gente precisa, né, trazer dessa forma diferente também, né, esse conhecimento que a gente adquiriu nos últimos anos, né? Poder compartilhar, né? Então é uma forma de gratidão. Então quero te agradecer muito, agradecer a todos que acompanharam a live, agradecer, tá? Sabe o quanto que eu te amo, né? E que você é uma pessoa que sempre fez diferença na minha vida, né? Você então... na minha, né, Paty? Eu me ajudou tanto também. É minha irmã de alma, a gente sempre fala, somos irmãs de alma, né? E quem conheceu a gente lá no começo, que viu nós duas, né? Todas falavam, né, Paty? Mas vocês duas já se conhecem? A gente não. E a gente se encaixou assim muito bem, assim, né? A gente se adora muito. E olha, Paty, gente, realmente é a primeira live da Paty, tá? Paty não tinha Face. E ela tava um pouco apreensiva. E eu sou daquelas assim, não, vamos lá, vai dar certo. Vem, vamos. Face positivo, vamos lá. Nada de ficar aí pensando que não vai dar, que vai ficar nervosa. Ficar nervosa, deixa que eu falo. E realmente eu quase não dou muita chance, né, Paty? Tá. Isso, mas gratidão. Aí tu me passou uma tranquilidade e as pessoas que participaram também, né? Super bacana. E é uma troca de energia gratificante, né? Não tem todo mundo que participou, né? Assim, o carinho, né? Isso que é interessante, né? E também o teu, né? E claro, você já tem uma experiência bacana e só passou isso para mim, né? Querida, gratidão pela oportunidade, tá? Vamos eu que agradeço pelas contribuições, tu sabe? Nossa, tem muita coisa para compartilhar com a gente ainda, porque a gente vai fazer mais lives, tá, gente? Vai, sim. Até daqui uns dias, né? Organiza que fizemos. Paty, um beijo, então, pra ti, tá? Um bom trabalho pra ti. Muita gratidão, tá? Gente, muita gratidão a vocês também, né? Porque vocês são responsáveis por isso também, que transmite essa coisa boa pra gente. Eu falei, Paty, a galera que é maravilhosa, assim, tem gente que me segue aqui há muito tempo e transmite sempre muita coisa boa. Eu, às vezes, inicio as lives, assim, algumas lives, assim, já vi, ai, meu Deus do céu, será que vai dar tudo certo? Daí eu confio, assim, não, vai. E aí, quando as pessoas entram, assim, já começam a dar aquele bom dia, aquele oi, assim, já vai... Tudo vai ficando bem, assim, porque vocês já emanam essa energia muito boa e a gente sente, tá? Eu sinto e a Paty conseguiu sentir isso também, né? A gente sente essa energia que vem de vocês. Mesmo os meus contratempos, caiu o telefone e tal, mas a gente não desiste, né? Não é porque dá um atrapalho. Eu fui no local, lá tinha muito barulho, pensei, não, vai atrapalhar, vou me mudar. E a próxima vez vou prometer estar um pouco mais organizada. Porque a primeira vez a gente fica meio perdida, a gente não sabe se a gente corre ou desmaia, né? Então, não vamos fazer nenhum dos dois, vamos... Deu tudo certo, Paty. Então, gratidão a todos, tá? Um ótimo dia, uma ótima semana a todos, tá? Sil, pra ti, pra tua família lá também, um grande beijo, tá? Qualquer beijo, Paty. Beijo pra vocês também. Beijo pra Almir, tá? Um beijo pra tua filha também. Um beijo grande pra vocês. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, gente.